Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. E hoje temos um convidado muito especial. Sim, o nosso convidado hoje é o Rui Catarrinha e eu conheci o Rui devido ao Karaté, que é uma arte marcial que eu pratico já há bastantes anos e comecei a praticar nos Estados Unidos, e quando voltei para Portugal andei à procura de um professor novo e o Rui foi o professor que eu encontrei, com quem me identifiquei e com quem treino até hoje. Já aqui há... pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos aqui em Lisboa. Eu às vezes vou chamar o Rui de Rui, outras vezes vou chamar-lhe de Sensei, não se preocupem. Sensei é a palavra japonesa que traduzido quer dizer professor, mas literalmente tem um significado bonito, que é aquele que veio antes. Portanto, alguém que já passou por aquilo que ele próprio está a transmitir. Portanto, é o significado literal de Sensei. A tradução é professor. Okay? Exato. Portanto, o Rui é o meu professor, ou o Sensei de Karaté. E como nós temos vindo a realçar a importância do exercício físico, vamos fazer algumas entrevistas a treinadores, porque o Rui, além de professor de Karaté, também é, como é que se diz, treinador pessoal? Sim, é treinador, sim. Treinador pessoal, treinador... Oficialmente, e o reconhecimento oficial perante as entidades oficiais é como treinador, não é? É treinador, exatamente. O professor acaba por ser uma forma oficiosa de criar aqui um nome de alguém, como tu referiste, que de facto transmite algo, porque obviamente aprendeu antes e tem em si a possibilidade de o fazer. Mas não só de Karatê, mas mais recentemente também de triatlo, o que vem trazer toda uma perspectiva muito diferente daquilo que eu tinha antes, e que também, como tu dizias, ao nível do treino, não só pessoal, mas coletivo, como acontece nas aulas, nos treinos de Karatê, mas ao longo, e eu penso que ao longo desta nossa conversa vamos ter essa possibilidade também de perceber o porquê, porque para mim é uma filosofia, uma forma de estar na vida. O movimento, a prática, seja através do Karatê, seja através do triatlo, seja através da natação, seja através da corrida, seja através de qualquer outra coisa que me entusiasme, a escalada, o ténis, por onde comecei enquanto adolescente, mas ao fim e ao cabo... Sim, fala-nos então um bocadinho do teu percurso, como é que chegaste ao mundo do desporto, ao mundo do Karaté, começaste pelo ténis, foi isso? Sim, no início da adolescência, ali por volta dos 11, 12 anos, foi de facto a primeira modalidade estruturada com a qual tive contacto. Anteriormente o contacto era apenas no colégio, onde tinha andado, nos Maristas, e depois mais tarde no Liceu Maria Amália, em Lisboa. Enfim, duas realidades completamente diferentes, portanto não posso dizer que tenha sentido quer um quer outro nos tivessem inspirado particularmente. Ainda no colégio, portanto nos Maristas, de facto a estruturação era diferente das diversas disciplinas, e da educação física em concreto. Lembro-me de termos tido um professor de taekwondo, de aikido, que muitas vezes ficava a treinar no ginásio que utilizávamos lá também, nas instalações do colégio, e nós ficávamos atrás da porta e o próprio senhor às vezes treinar com os vários instrumentos e, enfim, às vezes com colegas que ele convidava. E aquilo de facto acho que é das poucas, se não a única recordação em termos de educação física que eu guardo com referência. Okay? Exato. Pronto, depois tudo o resto, o correr, o jogar futebol, enfim. Portanto, eras uma criança ativa sempre. Sim, acho que sim. Não sei se nos dias de hoje seria considerado hiperativo, mas na altura de facto gostava do movimento e tinha alguma dificuldade em estar parado, é verdade. Eu gostava muito da interação. Os desportos coletivos, curiosamente, sempre me entusiasmaram pela relação que se ia, enfim, numa idade mais precoce, portanto menos consciente dessas relações, dessas possíveis relações, não é? Mais velho sim, e nos dias de hoje valorizando isso de forma prioritária, como falávamos há pouco. Mas isto para dizer, portanto, que talvez o que tenha ficado de forma muito pouco consciente terá sido essa tal referência do professor de Aikido, e que mais tarde, por coincidências da vida, acabaram por me trazer também para a área das artes marciais.
Portanto, o ténis foi no ginásio do Português. Estive lá, já me recordo exatamente até que idade, mas talvez 14, 15 anos. Ok. Mas 14 anos, talvez, acho que ainda não tinha feito os 15 anos, quando tive um acidente e estávamos a preparar-nos para um torneio de Sport Goofy. E na altura tinha chegado mais cedo, naquele dia, tinha chegado mais cedo ao ginásio e tinha ido para o campo, bater bolas à parede. Por trás dessa parede onde nós batíamos bolas, ainda existem uns prédios, portanto, são residenciais, prédios de habitação, e que têm uns quintais atrás. Esses quintais, portanto, eram mais baixos do que o nível do espaço onde nós utilizávamos para bater, portanto, do campo para bater à parede, e por vezes as bolas saltavam para o outro lado. E nós, aquilo que fazíamos era agarrarmos, normalmente isso acontecia quando estávamos durante as aulas, e, portanto, ajudávamos, agarrávamos num caixote de lixo, punha-se em cima, saltava para o muro, depois ia lá abaixo buscar a bola, as bolas, trazia e pronto, e fazia-se aquilo de forma em equipa. O que aconteceu naquele dia, que eu estava sozinho, a bola saltou e eu achei que devia lá ir sozinho. E, de facto, montei todo o esquema que habitualmente utilizávamos, com o caixote de lixo, saltei lá para cima, pus-me em cima do muro. Quando me pus em cima do muro, assustei-me porque o cão, já no momento qual dos quintais, ladrou e deve ter saltado para o muro, já não me recordo bem, eu assustei e ao cair para trás, o instinto que tive foi lançar os braços para a frente. Exato. E agarrei-me ao muro. Mas ao agarrar-me ao muro, o muro tinha daqueles vidros que antigamente se utilizavam para vedar o acesso, ou pelo menos desmotivar a entrada. Saltar esses muros. E portanto fiquei lá pendurado. E a única hipótese que tive na altura, que estava realmente sozinho, não havia mais ninguém, só havia o indivíduo que estava no balneário, portanto não viu, nem tinha qualquer hipótese, a porta estava fechada, tinha que se descer umas escadas, etc. Portanto fiquei ali literalmente pendurado e comecei a sentir as mãos molhadas, e quando olhei para cima, vejo o sangue todo a correr pela parede e não conseguia tirar as mãos, estavam presas nas vezes. Então pronto, tive que puxar, na altura não senti a dor que mais tarde depois com a adrenalina. E outra coisa, eu, apesar de já o ter dito uma vez e agora vou repeti-lo, apesar de não acreditar muito na questão daquilo que se diz como é uma coincidência. Sincronicidade. Mas de facto quem me fez os primeiros cocos foi um professor de karatê. Não sei se isso foi a gota inspiradora para mais tarde, assim que surgiu a oportunidade, foi ele que fez os garrotes, entrou com as mãos, etc., até a ambulância chegar e levarem para o hospital. De modo que isto foi o meu primeiro contacto mais, digamos, mais sério, mais estruturado com a prática de exercício físico. Eu e o Francisco já me ouviu falar várias vezes sobre isto. Eu gosto hoje em dia gosto e justifico porquê, de não utilizar a expressão desporto, mas sim prática de exercício físico. São mais palavras, dá mais trabalho, gasta-se mais tempo, mas prefiro, porque eu distingo o desporto da prática de exercício físico. Aliás, também falámos disso outro dia. Exatamente. E, portanto, para mim, sempre vi estes contactos como prática de exercício físico, mesmo enquanto criança, que por vezes somos mais competitivos, não é? Enfim, menos conscientes, e portanto vemos o outro a fazer, também queremos fazer, e se o outro vai até não sei onde nós queremos ir, pelo menos até isso, não mais além. Pronto. Mas de facto, acho que aí, não sei se foi por falta de ambição, enquanto criança, mas realmente nunca senti muito aquela motivação e aquela adrenalina da competição, de o fazer para ganhar medalhas. Exato. Pronto, isso interrompeu-me a minha já longa carreira de tenista, não é? E portanto estive ali largos anos, e penso que a primeira vez que voltei a pegar numa raquete devia ter por volta dos 20, 21 anos. Okay. E penso que foi por causa de um amigo meu, o Luís, que gostava muito de ténis, e passámos os dois a ir para o estádio universitário, levávamos lá um bote, todos os fins de semana, e lá íamos 1, 2 horas, enfim, era o tempo que nos apetecia, e lá íamos batendo umas bolas, às vezes mal, outras vezes melhor, sem acompanhamento, sem orientação, mas de facto fui-me recordando um pouco, apesar de já alguns anos passados, recordando um pouco daquilo que na altura os meus dois professores, já não me recordo os nomes deles, não sei se era Pedro Biva, existe, não existe? Exato. E um outro que era o mais velho, ele até acho que, não sei se ele era de origem, pelo menos
não sei se era de Espanha, se Ok. América do Sul ou América Latina, não me recordo agora o Pois. nome dele. E pronto, e, portanto, na altura o ténis foi de facto, Então, e com que idade é que começaste no Karate? 21. Foi nessa foi altura 21, então? ok. Foi 21 porque eu entrei para a companhia onde estive 18 anos na indústria farmacêutica e conheci lá um dos meus, não o melhor amigo de sempre, de quem fui padrinho de casamento, do segundo casamento, e ele foi padrinho do meu primeiro casamento. Portanto, andámos aqui a fazer provas. Exatamente. Estão lá cá. E o João era, na altura, se não me recordo, primeiro ou segundo dan de Karate. Uau. E ele, apesar de pertencer a uma unidade de negócio diferente na companhia onde estávamos, mas nos momentos em que nos encontrávamos, nas reuniões globais da companhia, etc., pronto, criámos ali uma empatia e acabámos por nos juntar e ficar à conversa. Até que houve um dia que ele me disse: Rui, tens que vir comigo, porque eu abri um dojo em Odivelas, num ginásio que havia lá, pequeno. Para quem não sabe, para os nossos ouvintes, um dojo, aqui algumas palavras em japonês, não é? Portanto, um primeiro dan quer dizer um cinto preto em Karaté, já vamos falar do significado que isso tem, e o dojo é o sítio onde se pratica o Karaté, portanto, a sala do ginásio, a casa, a casota, o jardim, qualquer espaço onde se pratique a via do Karaté, portanto, é o dojo. Exatamente. E, portanto, lá está, como amigo, fui colaborante com o pedido dele e, apesar de bastante resistente, porque ele falou-me isso várias vezes, e eu disse: João, não esquece lá isso. não tenho jeito nenhum para isso, nunca fiz nada do género, apesar de ter tido 2 ou 3 aulas de judo enquanto miúdo, mas pronto. De modo que fui resistente e só ao fim de várias tentativas é que me deixei convencer e lá apareceu um dia. A partir daí nunca mais parei. Aliás, mentira. Parei durante um período de cerca de 6 meses, porque tivemos um episódio de violência física no qual fiquei bastante maltratado e treinava, se calhar, nem há um ano. E pronto, fiquei bastante maltratado, então tive ali um período de quase 6 meses sem treinar. Mas sem poder treinar? Foi na altura, enquanto estava a recuperar, foi sem poder treinar, mas depois foi um pouco aquela coisa de ainda não tinha a semente verdadeiramente enraizada o bastante para me motivar a ir. E o que te fez voltar então? Curiosamente, nesse período, durante esse mesmo período, o João teve que deixar o dojo onde estava, porque o ginásio fechou, portanto foi uma coisa ali de muito curta duração, infelizmente, e passou a ir treinar novamente no dojo onde sempre treinou, com um instrutor dele, que depois passou a ser o meu, porque eu depois fiquei também naquela dúvida de, bem, já não é o João, ainda por cima o sítio é diferente, ainda por cima era em Queluz, ter que ir de Lisboa para Queluz, em C19 não era aquilo que é hoje, portanto estamos a falar há 30 anos atrás, em C19 era bastante diferente, tinha trânsito do mesmo, mas já, e portanto era pelo menos uma hora para ir, depois para cá ao final da noite já não tanto, porque as nossas aulas na altura começavam às 8, às 20 horas, e eram de 90 minutos. Aliás, 20 e 30, começavam às 20 e 30 e terminavam às 10, portanto às 22, e muitas vezes ficávamos lá ainda a treinar e portanto quando saímos já era, muitas vezes passava da meia-noite, não só porque ficávamos a treinar, como depois ficávamos a conversar e ficávamos a ler os livros que o nosso instrutor na altura nos levava e nos apresentava e contava a história das viagens dele, etc. Bom, e portanto tudo aquilo ali foi-se criando uma família, foi-se criando ali uma aproximação, mais uma vez indo ao encontro daquilo que eu sempre valorizei, portanto identifiquei. E a partir do momento em que lá fui, pela primeira vez, portanto, nessa transição, me motivei a ir, sim senhor João, ok, então vamos lá mudar, vamos ter uma segunda tentativa. E a partir daí, pronto, realmente identifiquei que talvez fosse de todas as oportunidades que eu tinha, uma forma também de me disciplinar, já que naquela fase de jovem adulto
me parecia, ainda que com responsabilidades profissionais significativas, como qualquer profissão, mas senti-me um bocado indisciplinado em termos de vida social. Muitas tentações, muitas distrações. Infelizmente, a disponibilidade também em termos de tempo e financeira existia e, portanto, acabava por haver muitas derivações e para regrar um pouco isso, senti que, de facto, ali podia ser uma boa âncora, nem que fosse temporária, transitória, para me acalmar e para me focar mais e melhor. É interessante, porque realmente o Karaté difere disso de outras práticas de movimento, como é que é? Não é desportivas, de movimento, de exercício físico. Mas isso é para estava a tentar aprender. Outras práticas de exercício físico tem essa componente da disciplina, não é? Uma componente que se calhar não está tão explícita, não é? Nas outras práticas. Eu concordo, ainda que também, mais uma vez, ainda hoje falávamos no nosso treino, hoje tivemos treino, portanto, de manhã, às terças equipas, começamos às 6h15, com corrida, depois às 7h30 temos natação, e depois à hora do almoço, às 13h, temos novamente um segundo treino de natação. E isto, portanto, também já uma fase mais recente, derivado da prática de triatlo. Mas isto aí ao encontro do que te referias quanto à disciplina das artes marciais, do Karaté em concreto. Eu acredito que temos que ter disciplina para tudo, não é? Mais uma vez, não estou a querer ser fundamentalista, nem purista em nada, mas a realidade é que se não tivermos uma agenda organizada, dificilmente conseguimos organizar uma coisa na nossa vida, não é? Pronto, é um pouco aquele exemplo de se nem sequer fazemos a nossa própria cama, dificilmente vamos conseguir organizar o resto. Não é? Pronto, deixar os lençóis para trás, tudo bem, sim senhor, mas sei lá, não ficar aquilo tudo virado parece um ninho de qualquer coisa. Não é? Pronto, isso nas idades mais jovens é frequente acontecer, há dificuldades, são inerentes, digamos, por regra, à juventude, à adolescência em concreto, mas depois, lá está, com a regra, com o entendimento que a regra é mais do que enfim, em alguns casos será uma proibição, mas eu entendo a regra como uma forma de orientação e valorizo as regras exatamente por isso, até prova em contrário, não é? Uma coisa é a imposição. Exato. Faz isto porque te digo que tens de fazer isto, ou faz isto porque sim, ou, enfim, pronto, minimamente uma regra para ser bem cumprida, utilizando a expressão, tem que ser bem entendida, não é? Se não for bem entendida, enfim, a pessoa poderá colaborar durante um período, mas depois ou se desmotiva, ou subjuga-se, e portanto perde-se aquilo que efetivamente a regra teria por intenção, acredito eu, não é? Obviamente, quando falamos de desporto, a bola não pode passar a linha, obviamente, isso acho que é perfeitamente claro, não restam dúvidas, e por isso é que há todo o treino, toda a formação para que o entendimento seja o melhor possível. Um atleta bem formado, bem entendido das regras do desporto que pratica, mais facilmente consegue expressar-se física e mentalmente para executar aquilo que que essa especialidade que ele pratica obriga. Sim, então, voltando aqui um bocadinho à tua história, foste para Queluz treinar e ainda eras um estudante. Quando é que te tornas um professor e trabalhavas numa companhia? Portanto, houve aí uma viragem de estilo de vida a qualquer ponto. Sim, não significativa. Que idade é que tinhas? Portanto, e o que te fez dar essa mudança na tua vida? Que eu aqui interessa-me falar, porque enquanto coach muitas vezes eu tento ajudar as pessoas a perceber se faz sentido ou não na vida delas fazerem de facto essa mudança para se alinharem mais com os seus valores, com o que seja. Eu acho que isso é importantíssimo. Portanto, gostaria de ouvir um bocadinho sobre qual foi a tua experiência, o que tiveres à vontade para revelar. Claro. Para haver segredos não podem ser contados. Mas como for, nesta nossa conversa informal, acho que o objetivo também é conhecermos um pouco melhor uns aos outros, porque dessa forma acabamos por aprender também mais, não é? E saímos com mais alguma coisa do que aquilo com que entramos. Pronto, e portanto acho que sim, de forma aberta. Sem dúvida, há momentos na vida, como já disse antes, havia uma certa indisciplina nesse momento da minha vida e portanto senti necessidade de criar uma âncora.
essa âncora foi ganhando alguma dinâmica, portanto não ficou completamente presa ao fundo do mar, felizmente, e portanto fui sentindo que com o ambiente, com a prática, com toda a experiência que estava a desenvolver, senti que era uma ajuda. Senti que era uma ajuda. E eu, enfim, por personalidade, e digo isto, pronto, com a idade atual, já posso fazer uma retrospectiva, de modo a perceber, enfim, em determinados momentos na vida, aquilo que tu fizeste correu bem por esta razão, aquilo que fizeste correu mal por esta e por aquela razão, etc. E de facto essa decisão foi uma decisão bem sucedida. Transportou-me sem dúvida para melhores águas do que aquelas que engadavam na altura. Mas isto para dizer, também sempre fui um pouco radical nas mudanças quando sentia necessidade. Ok. Mas um bocadinho mais à frente, só para responder primeiro à tua questão. Pronto, e portanto, o que eu senti foi que essa tal disciplina me estava a ajudar. E me estava a construir como ser humano, como pessoa, na relação com os outros, na relação comigo próprio, em primeiro lugar, e a entender-me e a perceber também o meu enquadramento no funcionamento da sociedade e enfim, de todos os estímulos que somos sujeitos diariamente. E ali encontrei um espaço que, como todos nós procuramos, como qualquer ser vivo, procura de conforto, não é? Em que a pessoa se sente bem, sente-se integrada, sente-se bem relacionada, há uma retribuição, nem sempre portanto, igual, também não é isso que se pretende, mas sente-se que há vontade, há interesse. E, portanto, isso ajudou-me imenso a manter-me e não ser uma experiência pontual, não é? No ténis, infelizmente, foi pontual em termos mas foi exatamente porque houve um acidente e depois, sinceramente, naquela fase da vida a coisa também não se proporcionou. Já na idade, portanto, jovem adulto, 21, 22 anos, a coisa é diferente. E, portanto, mantive-me a treinar nesse mesmo local, em Queluz, portanto, que era um dos dois mais conhecidos pela qualidade técnica do instrutor, na altura, Sensei Álvaro Silva, e com quem estive muitos anos, perto de 20 anos, e que foi uma pessoa com quem aprendi imenso, por razões várias que não vêm agora também ao caso, mas acabámos por depois a vida é mesmo assim, não é? E as pessoas acabam por se afastar por razões várias, mas no caso eu comecei a dar aulas em substituição exatamente do Sr. Álvaro Silva, quando ele pontualmente precisava de faltar. Porque havia um outro colega nosso, o Nuno Santos, somos amigos e colegas e criámos a associação em conjunto, a China Juração Karate Portugal. Podes dizer isso outra vez mais devagarinho, porque assim as pessoas... E já agora, o que é que significa? Ok. Shimei Jurasan Karate Portugal. Okay. A nossa associação. Shimei Jurasan, portanto, é uma expressão em japonês, porque, como o Francisco referiu há pouco, não há uma tradução direta, porque, enfim, a linguagem japonesa não é diretamente proporcional à ocidental, portanto, é por ideias, por conceitos, e dependendo do contexto em que nos encontramos, se estamos no interior, se estamos no exterior, se estamos numa montanha, se estamos aqui ou ali, se estamos a fazer isto ou aquilo, uma mesma expressão pode ter um significado diferente, não é? Pronto. No entanto, Shimei Jurasan significa o aperfeiçoamento kata, porque considera-se que kata, que são as formas criadas e que personalizam cada estilo de karatê, portanto, compostas por uma sequência de várias técnicas de defesa, de ataque, de esquiva, etc., braços, pernas, corpo, cabeça, tudo, e que são praticadas isoladamente. Portanto, cada indivíduo pratica sem necessidade de apoio de mais ninguém. Pode depois trabalhar-se em conjunto, de forma sincronizada ou não, mas, portanto, isto é a essência que define, de facto, a personalidade de cada estilo de karatê. No nosso caso, Goju Ryu, haverão muitos outros, não é? Nem vale a pena estar aqui a enumerar, porque são vários milhares, exagerando um pouco, mas são muitos, de facto, tal como também os katas que
existem. No caso do Gojo Rio existem 12, oficialmente reconhecidos, portanto 12, e que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa prática e tentando melhorar, e lá está, Shima Juração. Esse melhoramento contínuo. É ao fim e ao cabo tentar alcançar a perfeição na execução do kata, sabendo que a perfeição é inalcançável. Exatamente. Portanto, mais uma vez, indo ao encontro da disciplina, ou seja, a pessoa parte do princípio que, ao ganhar depois já esse conhecimento, que não é difícil, mas pronto, através da prática torna-se mais fácil, de que a perfeição não existe. Portanto, no Karatê, essa perfeição também dificilmente será alcançada. No entanto, se eu perseverar, se eu for resiliente, determinado, objetivo, focado, etc., eu sei que consigo fazer melhor do que ontem. E, portanto, é nesse escalar, portanto, dessa forma construtiva, que se entende a prática das artes marciais e talvez daí, mas também, lá está, mais uma vez, não é nada que não aconteça em outras práticas desportivas ou de exercício físico, não é? Mas pronto, porque seja no basquete, perdão, seja no vôlei, a especialidade em si obriga que a pessoa vá melhorando, seja no ténis. Exato. Portanto, é por isso que depois, lá está, uns vencem nos torneios, outros não vencem, os que não venceram no ano seguinte vencem, porque há aqui permanentemente uma progressão, uma dinâmica, uma evolução, não é? Agora, a diferença entre, já agora falando nisto, a diferença que eu considero existir entre desporto e prática de exercício físico, já que falámos nisso algumas vezes e ainda não clarifiquei o porquê de definir uma e outra, ou distinguir uma da outra. Para mim, desporto é competição. E é a forma como oficialmente é reconhecida a prática de exercício físico. Tem que ter um nome, tem que ter um regulamento muito específico, e é para criar vencedores, para criar medalhados, para entregar troféus, portanto, criar a necessidade da tal melhoria contínua. Dou-vos um exemplo. Nunca na vida havia antes sido alcançado aquilo que este fim de semana foi no Campeonato do Mundo de Triatlo, de longa distância, da marca Ironman, no Havaí, que fizeram o primeiro, o homem neste caso, porque eles dividiram este ano pela primeira vez em 2 dias diferentes. Para as mulheres profissionais foi na quinta-feira, para os homens profissionais foi no sábado. Depois dividiram os age groupers para os 2 dias. Mas isto para dizer que no sábado então foram os homens profissionais e o primeiro lugar acabou em 7 horas e 40 minutos. O que é impressionante. Portanto, nadar 3.800 metros em mar aberto, com ondulação, com setos bem sentidos, incrível, pesados. Portanto, 3.800 metros, transição para bike 180 km, com médias de 45 km/h, e com subidas e descidas plano. E depois com 42 km a terminar no maratona e fazerem tudo isso em 7 horas e 40 minutos. Portanto, é impressionante. Incrível. O treinador do primeiro classificado, que é também o treinador do terceiro classificado nesta prova, já veio dizer que para o ano o objetivo é 7 horas e 30. Portanto, é tirar mais 10 minutos, que 10 minutos em 7 horas e 40 se calhar não é muito. É gigante. Pois imagino. É gigante. Eu não imagino que é diferente. Pois é exatamente. A performance humana parece que não para de melhorar, não para de melhorar. É incrível. Essa é outra coisa interessante. Só para dizer também que no terceiro lugar ficou o colega então, do que ficou em primeiro lugar, o Blumenfeld, ficou em terceiro lugar e que foi considerado, e é considerado atualmente o triatleta melhor sucedido, tendo em conta as classificações obtidas mais recentemente, e até porque foi aquele que numa prova oficiosa conseguiu fazer uma longa distância, com estas medidas que eu vos dei agora, que eu vos partilhei, abaixo das 7 horas. Uau. Mas foi um circuito todo ele montado para isso. Como foi com o Kipchoge na maratona, abaixo das 2 horas. E, portanto, eles criaram, e à frente com um carro, com um laser a apontar para o chão, o tempo, a meteorologia foi prevista ao pormenor, de forma a que não condições perfeitas. Ia com um grupo de lebres com ele para criar o ritmo. Portanto, houve toda ali uma organização. Portanto, não é um tempo oficial, é oficioso. Não é em competição. Mas, diz isto? Porque não é em competição. Porque não é em competição, exatamente. Pronto, portanto, ali considera-se foi prática de exercício. É isso. Para voltar a situar a coisa. Ainda que, pronto, no contexto, enfim,
altamente adornado e subsidiado também, sim, que é diferente. Não é? Bom, mas isto para dizer que então a diferença entre uma e outra passa porque o desporto para mim é competição, portanto o segundo lugar é o primeiro perdedor. Pois. E tal, fiquei assim, está bem, pronto. Esta questão de, mas, por exemplo, numa prova de triatlo, em que lugar é que ficaste? Já nem se fala em fazer fora. Fiquei em meio da tabela. Meio da tabela, ao final da tabela, não ganhaste mais do que no final da tabela. Dizer, conseguiu acabar a prova? Acabou a prova, portanto, começou, terminou, como todos aqueles ficaram abaixo do primeiro lugar, não é? Pronto. Agora, até que ponto é que isso é relevante, cada um entenderá. Portanto, eu considero que quem não treina para competir, treina pelo gosto, pelo prazer de praticar exercício físico. Não pelo ganho das medalhas, não pelo ganho dos prize monies, não pelo ganho dos troféus, não pelo ganho da classificação geral a nível mundial, universal, o que seja, do seu próprio país, do bairro, o que seja, mas ganha pelo prazer de o fazer e de sentir que, olha, desta vez correu melhor, desta vez correu menos bem, e ao fim e ao cabo o compromisso é apenas para com o próprio. Exato. Bem, alguns podem argumentar, mas isso não é uma forma da pessoa se desresponsabilizar e não sentir que tem de cumprir determinadas metas. É como cada um quiser, não é? Pois, exato. Há positivos na competição, não é? Sim. Mas são coisas diferentes, de facto. A prática do exercício físico para o indivíduo, voltada para o indivíduo, para se superar a si próprio, para se divertir, para se sentir melhor é uma coisa, e outra coisa é competir para perceber entre os pares onde é que ele se encontra. Exato. A maneira de se medir também. Não é? E penso que tudo isso que tu disseste, Francisco, aplica-se quer ao desporto, portanto, barra competição, quer à prática de exercício físico. Porque qualquer atleta, não direi todos, mas pelo menos uma parte, divertir-se-á com a modalidade que optou a treinar e profissionalizar-se e dedicar-se, como qualquer outra profissão que exista. No entanto, uns lutam por uma coisa, outros lutam por outra. Exato. Sendo que quem luta pela área como desporto e competição exige saúde, exige saúde para poder perder. Sim, pois, exato. Quem pratica exercício físico, naturalmente, exige saúde, mas no sentido de, pelo menos, a manter. Ou aumentar. Ou criar ainda melhor condição, bem-estar e a própria saúde melhorar. Portanto, são dois conceitos diferentes. A abordagem que nós temos, como conheces bem, e reconheces isso, é na área da saúde e bem-estar, na prática do exercício físico, e a formação que tive, quer como treinador de karatê, quer como treinador de triatlo, foi exatamente para ter a informação e adquirir o conhecimento necessário para depois o poder aplicar nesta perspectiva, neste conceito. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Como é que de uma farmacêutica tu te tornas treinador de triatlo e professor de karaté? Ok. Já disseste que foi uma decisão radical? Radical porque não é qualquer pessoa, acredito eu, e sem querer estar aqui com autoelogios, mas não é qualquer pessoa que larga, uma condição de vida, nomeadamente a nível financeiro, bastante folgada, e passa a fazer aquilo que realmente gosta. Pois. Sim, porque exatamente. deixou de se identificar com aquilo que já fazia. Exatamente, e é isso que isto é essa a motivação principal nuclear, em que, a partir de certa altura, o deitar-me e acordar já não me deixava de dormir descansado, nem ter um dia descansado. E pronto, com preocupações que ao longo foi um processo que demorou cerca de 2 anos, portanto, a ser maturado e depois a conseguir alcançar exatamente esse objetivo. E portanto, no fim dos 18 anos considerei que chega. Não me identificava com alguns dos valores, não me identificava com... E então, se fosse hoje em dia, era gritante, o que temos vivido nestes últimos 3 anos. E portanto, acho que fiz muito bem. Fiquei muito satisfeito com a minha decisão. E fiquei muito feliz, sem dúvida, por o ter conseguido. Não foi um processo fácil, porque numa primeira abordagem a administração não aceitou a minha proposta de saída,
portanto tive de me manter e depois mais tarde, porque a nossa companhia foi adquirida por uma outra, então aí surgiu a oportunidade, porque normalmente acontece sempre emagrecimento em termos de recursos humanos, e portanto aí aproveitei logo para dizer, olha, aliás, vieram-me perguntar, continuas interessado? Eu disse, pá, interessadíssimo. Vamos embora. E pronto, e assim aconteceu. Mas isto voltando ainda um pouco mais, isto só para dizer como é que foi a saída e depois, digamos, a entrada mais, a tempo mais dedicado na prática de exercício de karatê. Mas ainda antes disso, conciliei sempre que possível, todos os dias, quase de segunda a domingo, se não mesmo, houve períodos em que era todos os dias, independentemente do estar aberto ou não, eram todos os dias, era eu, o Hugo, que agora vive na Dinamarca, o Nuno, que referi há pouco, e por vezes o Rui também, que nos juntávamos e acabávamos por treinar, se fosse preciso o dia inteiro, ou era a correr, ou era a fazer flexibilidade, a treinar flexibilidade, ou era combate, ou fosse técnica de kata, fosse bunkai, fosse o que fosse. Foram muitos anos assim. E portanto comecei a dar aulas na altura, era cinta azul, em substituição então do meu instrutor na altura, apesar do Nuno, este Nuno que referi, ser já instrutor também às terças e quintas-feiras, nomeadamente dos mais novos, dos escolas mais novos. Mas pronto, mas por vezes nem o Nuno pedia e portanto acabava por entrar eu. E fiquei com gosto por isso, fiquei com gosto pela partilha. Foi isso que já me ouviste falar nisto várias vezes, não é? Sim. Eu costumo dizer, e para o João também ter esse conhecimento, eu costumo dizer que não faz sentido chegar a cinto preto e ir-me embora. E não faz sentido chegar a cinto preto e continuar a treinar como se nada tivesse acontecido. Isso é uma pergunta que eu tinha para ti, agora já mais dentro do domínio do karaté especificamente, e também para os nossos ouvintes, não é? Tendo em conta que muita gente não é desta área, a percepção do que é um cinto preto e o que realmente é um cinto preto varia muito de sítio para sítio. Portanto, eu gostaria de perguntar, na tua opinião, em karaté, o que é que para ti é um cinto preto? O que é que difere um cinto preto de karaté de um estudante de outra graduação qualquer e de uma pessoa que não treina karaté? Uma pergunta difícil de dar uma só resposta. Eu entendo que não tenho uma só resposta porque depende muito, como também realçaste, de facto, da orientação da organização, não é? Portanto, que promove essa mesma prática e estrutura, regulamenta como é que o currículo deve ser definido e como deve ser aplicado. Porque isto não é aquela cena de, olha, hoje vamos fazer isto porque o vento está de norte, hoje vamos fazer aquilo. Bom, ou seja, aquele empirismo, aquele improviso que talvez seja entendido de forma pejorativa, mas lá está. Quando há conhecimento e quando a base é boa, claro que o improviso faz parte e há de fazer sempre da vida de qualquer pessoa. Não é? Uma coisa é um improviso com exceção e com uma base de sustentação. Outra coisa é um improviso sem base, sem conhecimento, sem orientação. Não é? São coisas completamente diferentes. Mas pronto, portanto, para mim, considero que, acima de tudo, e não é só no caso do Karate em concreto, é aquele que chega primeiro, à partida, viver mais anos. Não é? E nem sempre, de facto, é por aí. O João do ténis tem muito mais conhecimento do que eu e, portanto, ele chegou primeiro nesse caso. Portanto, o sensei, se eu for praticar ténis, se eu for treinar ténis, ele é o meu sensei. Independentemente de ser mais novo ou de ser mais velho, é porque é mais experiente. E acho que, acima de tudo, é a partilha que define exatamente a relação. É a partilha. E para já não falar no saber partilhar, não é? Porque, como é óbvio, há aqui uma série de aspectos, desde pedagógicos, a didáticos, a lúdicos, a recreativos, por aí fora, que são fundamentais da pessoa ter esse estado, essa consciência. Que também não é fácil conjugar tudo isso, não é? Uma coisa é dizer assim, faz o maigiri, com um pontapé frontal. Está bem, mas se a pessoa nem tem consciência de que primeiro precisa subir o joelho
e que o joelho existe, porque é uma articulação da perna, que permite Exato. fazer a elevação e depois a extensão, quer dizer, não vale a pena fazer uma guia, está bem, faz uma guia, ou saber que é um pontapé frontal, mas provavelmente o que acontece com a maior parte das pessoas levanta a perna como se fosse um cabo de vassoura, por exemplo. Exato, foi o meu caso no último treino. Lá está, é preciso Exato. treino. Exato, exatamente. E acima de tudo é o ganho de consciência corporal, neste caso, a ligação neuromuscular Exato. e a tal consciência teórica para que depois a prática aconteça. Nós fomos e somos formatados dessa forma, no bom sentido, neste caso, quando, por exemplo, aprendemos, não só na escola, mas qualquer outra prática, qualquer desporto. Primeiro tem que haver ali um conhecimento inicial adquirido para que depois o corpo consiga expressar esse mesmo conhecimento, essa teoria. Claro que sim. Portanto, acima de tudo, para mim, respondendo à tua questão, não exatamente talvez como gostarias, mas para mim é a partilha. Ok, É partilhar. o cinto preto para ti, alguém tem capacidade de partilhar algo sobre Karaté ou algo bom ou qualidade? É transversal, porque como nós começamos a nossa conversa de hoje, de facto, não se resume à porta onde entramos ou onde saímos. No de hoje. Portanto, tudo aquilo que acontece no de hoje pode e deve ser transferido nas mais diversas áreas da vida. Exato. Portanto, daqui também se considera que o trabalho em grupo, porque não é um trabalho único de uma pessoa ou de uma pessoa para outra apenas, é em grupo, uns para os outros, por isso é que a saudação inicial é Onegashimasu, por favor ensina-me ou por favor ajuda, e portanto dizemos uns para os outros, não são só os alunos a dizer para o instrutor, ou o instrutor a dizer para os alunos, há uma reciprocidade, Onegashimasu, que é uma expressão em japonês, que refere a que, enfim, uma tradução ocidental pretende transmitir este conceito de por favor ajuda, por favor ensina. E portanto não tem a ver tanto com ser um cinto preto, porque tudo isso começa, imagina, um cinto amarelo, que é o segundo nível, portanto o nível a seguir a cinto branco, no nosso currículo. Pode ser um sensei, não será um sensei, será um senpai neste caso, que é o aluno mais graduado, a ensinar um cinto branco que acabou de chegar. Pois. Portanto, pouco ou muito tenha ele e queira, não vai partilhar. Portanto, o conceito de partilha é aquilo que para mim é fundamental. Quando se chega a cinto preto, sem dúvida esse conceito tem que ser muito mais sentido, muito mais interiorizado, muito mais refletido. Porque chegar a cinto preto e a pessoa continuar a treinar, acho que torna todo o seu próprio esforço efêmero. Como estive a aprender a fazer isto tudo e agora não vou partilhar isto com ninguém. Pois, exato. Está a essência da coisa. Exato. Perde-se. Pois. Então onde é que está a tradição? Como é que eu vou conseguir perpetuar esta prática se eu não partilho isto com ninguém? Mas há muitos cintos pretos, portanto eu até nem preciso de fazer. Pronto, cada um resolverá assumir a posição que quiser. Eu não concordo com esta posição, porque acho que também não estou a dizer que todos os cintos pretos têm que dar aulas, mas deverão ter uma forma de estar, pelo menos no de hoje, para já não dizer fora dele, mas pelo menos no de hoje, de partilha. Portanto, eles próprios acabam por assumir esse papel, faz parte, é natural. Não tem que ser uma coisa forçada, não tem que ser eu a dizer, olha, vai agora ensinar isto ou vai ensinar aquilo. Ou... Eles acompanham, porque já têm um conhecimento curricular, já têm um conhecimento do programa, têm um conhecimento técnico, etc., já bastante para poderem depois ajudar todos os outros que ainda estão em fase de maior progressão. Não é? Aí há um tema que eu acho que é muito interessante, sempre me fascinou nas artes marciais, que é a nossa relação com a agressividade. Que é no sentido de que, por exemplo, existem certos esportes onde claramente os indivíduos não foram treinados para conseguirem controlar a sua própria agressividade e depois vê-se, lá está, um descontrole das regras, mas no caso das artes marciais parece que há um respeito e uma capacidade e uma prática específica para a pessoa conseguir controlar a sua própria agressividade e também conseguir não escalar a agressividade do outro. Portanto, nesse aspecto, como é que o Karaté, por exemplo, nos confere ferramentas para nós conseguirmos ter uma melhor noção de como usar a nossa agressividade de uma forma mais construtiva? João, acho que isso é talvez um dos pontos, existem vários, sem dúvida, mas nucleares, e que tanto continua a distinguir as artes marciais, mais quando seja numa fase mais prematura, portanto, em termos de idade,
E por isso é que muitos pais levam as crianças para o Karatê e não as levam para outra prática ou para outro desporto, porque o Karatê também tem competição, não é só prática de exercício físico, mas inclusivamente, mesmo a nível médico, a nível clínico, há a recomendação para, enfim, porque há um reconhecimento em termos da sociedade da importância dos valores, da orientação. E para vos dar um exemplo muito concreto, por vezes falamos com pais que ainda não têm os filhos, ou se já têm ainda numa fase inicial, a praticarem Karatê e dizem assim, mas isto, o meu filho se calhar vai ficar ainda mais agressivo, porque ele já tem tendência para ser agressivo. Pronto, enfim, isto tínhamos que ir a montante. Pois. Porque isto ia começar em casa. Onde é que ele aprendeu a agressividade? Exato. Onde é que a criança aprendeu a agressividade? Isto não é uma mensagem para ninguém, mas a realidade é que cada vez passa menos tempo com os filhos. Exatamente. Ponto. Não há como fugir. Mas eu não substituo. Já tive esta conversa, felizmente não foi frequente, nem irregular sequer, mas já tive, infelizmente, mais do que uma vez, com alguns pais que achavam que eu tinha que substituir-me, eu tinha que os substituir nesse papel. Eu disse, eu não sou pai. Eu aqui sou professor de Karatê, portanto, no limite, os vossos filhos têm que vir preparados daquela porta para dentro para eu os conseguir ensinar Karatê. Exato. Se eles não vêm preparados para lhes ensinar Karatê, não lhes vou conseguir, nem eu vou ser bem sucedido, nem eles vão ser bem sucedidos. Portanto, essa preparação tem que acontecer daquela porta para lá. E isso é fundamental, porque eu não sou pai destas crianças, portanto, não tenho que assumir essa responsabilidade. Nem pretendo. Mas, portanto, aquilo que eu refiro é exatamente porque há essa tendência, por exemplo, no caso das crianças, não só dos jovens, etc. Óbvio, quanto mais tarde, mais difícil se torna, não é? Pois. Porque a raiz vai mais fundo. Mas pronto, por isso, numa fase mais precoce, importa que a criança tenha a orientação necessária para perceber que essa sua energia, que ela utiliza de forma menos consciente, menos orientada, pode ser dirigida, pode ser canalizada de forma construtiva, positiva, trazer benefícios, trazer benefícios aos outros, e em vez de apenas a utilizar como uma forma de expressão física violenta, de modo a impor-se a outros, porque sente que não tem mais argumentos que o permitam participar numa conversa com opiniões várias ou com vontades de jogar jogos diferentes. Exato. Porque tu não quiseste fazer o meu jogo e eu não quis fazer o teu, e depois vem o Francisco que tem um outro, e depois andamos aqui todos à luta, porque não, o meu jogo é que tem... Pronto, uma afirmação de egos, que ainda em criança, mas as crianças são perversas em termos de natureza, porque não têm aquela consciência do que é que está bem e do que é que está mal. Exato. Exploram os seus limites. E portanto, é com a exploração desses limites que elas próprias se vão conhecendo. Obviamente de forma orientada, porque se nos deixarmos em caminhar, são um animal selvagem. Exatamente. Portanto, felizmente, Exato. aí o papel dos pais é fundamental. É claro que depois, em termos de sociedade, as crianças, como já o disse, portanto, passam cada vez menos tempo com os pais, portanto, toda essa transmissão, toda essa partilha, acaba por não acontecer. E é entregue, se é que é entregue, ou consciente ou inconscientemente, alguns pais não pensarão, aos professores que passam 6, 7, 8 horas com os seus filhos na escola, mas que depois têm mais 22 ou 25 ou 30 colegas na mesma sala, e portanto, humanamente é impossível uma pessoa criar esta partilha com todos os indivíduos presentes na sala, em idades precoces, que precisam ter um apoio, um acompanhamento e uma orientação dedicada, específica, dirigida, porque cada um deles é um indivíduo diferente dos outros, portanto tem necessidades específicas também, e só aí os pais é que conseguem trabalhar isso. Se os pais chegam a casa, despacham os trabalhos de casa, enfiam o jantar pela goela abaixo, lavam os dentes, faz xixi e vai para a cama, 5 dias por semana, chegam ao fim de semana e dão-lhe um tablet, dão-lhe um ecrã, ou põem-no na tia ou nos avós, e para terem 2 dias ou 1 dia, onde é que está a relação? Exato. Ou seja, eu sou da opinião que existe espaço na Terra para muito mais população do que aquela que existe. Existe, sem dúvida. Concordo. Também sou dessa opinião. Só lamento é a forma como a sociedade tem vindo a desenvolver aquilo que para mim deveria acontecer desde cedo, desde o nascimento, que é a construção, a orientação,
de cada indivíduo, de cada novo indivíduo que passa a fazer parte da nossa realidade, em vez de o deixar entregue ao sistema. Porque crescer cresce. Se derem só arroz e pão, ele cresce na mesma, não é? Agora, há carências que não vão ser supridas, não é? Ao nível da educação é a mesma coisa. Há de crescer. Agora, como é que se vai expressar? Pois, exato. Em termos também, se calhar, da evolução de uma disciplina como o Karaté, por exemplo, eu estou a pensar no ténis, onde o ténis, em termos técnicos, foi moldado muito pelo ambiente externo, em termos dos avanços na tecnologia, que antes jogavam-se com aquelas jaquetes pequeninas de madeira e depois o equipamento foi revolucionando e foi levando as pessoas a jogar de forma diferente. Uma disciplina como o Karaté, que não é necessariamente dependente de uma ferramenta, como por exemplo uma raquete ou algo do género, como é que essa evolução foi acontecendo? Foi através de uma colaboração com outras disciplinas que criaram novos problemas ou soluções que tinham que ser resolvidas em combate direto? Essencialmente, como é que se trata esta evolução e mudança e inovação na disciplina do Karaté? Karaté, começo por dizer, significa mãos vazias, mãos nuas. Portanto, cara nuas, vazias, tem mão. Portanto, o nome em si já define a prática. Portanto, não se treina com aparelhos, não se treina com ferramentas. Existe depois uma outra que está muito associada ao Karaté, uma outra arte marcial que é Kobudo, e essa sim tem diversas armas que, por exemplo, em Portugal são proibidas, mas passam e não se sabe historicamente exatamente qual foi a origem dessas armas, se de facto foi dos agricultores na altura em que foi proibida a utilização da espada e, portanto, em Okinawa, não são as lendas. Há muitas teorias, há muitas coisas. Isto vinha porque era o pau que segurava os dois baldes, um de cada lado, ou isto era a foice de colher o arroz. Pode ser, como pode não ser, como pode ser outra coisa qualquer. Pronto. Mas, portanto, Kobudo é de facto a arte marcial que treina especificamente com armas. Em Okinawa é comum haver uma associação da prática de ambas as atividades. De Karate, mãos vazias, com Kobudo, com armas. Portanto, há ali uma complementaridade de um e de outro. Porque depois as armas são entendidas como uma extensão do corpo. Eu com um bolo, portanto, é uma vara em madeira comprida, consigo chegar mais longe do que se for apenas com o meu braço ou com a minha perna, por exemplo. E certamente terá um nível de consistência em termos de dureza, de resistência, diferente do meu braço se eu os puser a um qualquer contacto, não é? Pronto. Portanto, prefiro partir o bolo do que partir o braço. Portanto, daqui também a importância. Muitas vezes também conseguimos e acabamos por não conseguir fazer tanto quanto gostaríamos, que isto, enfim, nem treinando todos os dias. A realidade é que isto é infinito, nem treinando todos os dias, porque há modalidades que se esgotam mais rapidamente do que outras. Ainda que haja sempre espaço para evoluir, para melhorar. Mas depois é como na Fórmula 1, aquilo depois é a décima ou milésima de segundo. E para obter uma melhoria de milésima de segundo é preciso haver um investimento, já não digo financeiro, mas de tempo, de experiência, etc., gigante. Não é? E portanto aqui isso diluir-se-ia e não seria sentido. Portanto há muita coisa, enfim, um pouco mais bruta, digamos assim, na sua fase inicial de diamante, que pode continuar a ser polida e melhorada e trabalhada devido à diversidade e à amplitude. Dando um exemplo, para mim, tudo aquilo que pratico hoje em dia é por influência do Karaté. Ou seja, eu considero que saber nadar, por exemplo, para mim é importante porque se algum dia estiver dentro d'água e precisar ter uma ação qualquer, seja em relação a mim próprio, seja em relação aos outros, com um determinado conhecimento, portanto, de competências, eu consigo dar uma resposta que se não soubesse nadar não iria ser capaz. Sei lá, está é engraçado, sim, porque apesar do Karaté não ser dos samurais, os samurais tinham a natação como uma das artes necessárias. E ainda recentemente vi um programa em que eles falavam sobre, eu já não sei se foi do pedalar pelo Japão. Também. Em que eles mostravam um palácio de samurais, um palácio antigo, em que eles tinham lá um lago em que os samurais treinavam a natação desse lago. Agora falaste disso. Sim, era a equitação, a natação, o arco, eram 7 ou 8 arcos que eles tinham que dominar. Claro. Portanto, isto para dizer que, relativamente à questão
do Karatê em si e por exemplo, se nós fôssemos ver como é que se ensinava Karatê, por exemplo, há 200 anos, em termos das técnicas, se hoje temos mais técnicas do que tínhamos há 200 anos, por exemplo, e como é que essa evolução vai acontecendo? Ok. A sociedade como a temos hoje em dia é um reflexo, obviamente, de cada um de nós. Não é? Somos nós que construímos a sociedade. A sociedade não é uma cena que caiu do céu ou do universo ou das estrelas e agora nós pensamos, somos nós que a construímos. E, de facto, é de uma riqueza e de uma diversidade, diria, infinita. Exato. Para além dos quase 8 bilhões de pessoas que somos, não é infinito, mas já é muita gente, já é muita variedade, já é muita diversidade e, portanto, torna-se difícil conseguirmos cada um de nós ter um pouco de cada um dos outros, não é? Ainda que, pronto, sejam muitos trilhões de células a compor. Mas a questão está é que essa diversidade e essa leva a que depois a evolução seja muito variada. Okay. Pronto, aqui um bocadinho redundante, mas a questão é, antigamente, e porque o Karatê nasceu em Okinawa, portanto uma ilha no Japão, há muitos anos atrás, e que, ao contrário do que acontece com o Judo, para termos aqui uma comparação, o Judo, em termos de prática, é igual. Okay. Seja aqui em Portugal, seja no Japão, seja na China, em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, é igual. Okay. Okay? É um desporto de competição. O seu treino, como regra, okay? Atenção, como regra, o seu treino nos vários dojos, que já não serão, dojo aplica-se como palavra tradicional, o judo, ao tornar-se um desporto, deixou de ser uma arte marcial, enfim, na sua essência, passou a ser um desporto, não é? E portanto tem um local de treino, prático. Portanto, é o tapete. Okay? E portanto, todos os anos há uma revisão por parte da Federação Internacional das regras que permitem ou não a execução de determinadas técnicas. Okay. Portanto, tudo aquilo foi sendo tudo muito condicionado. Pois. É o que se passa também com o Karatê de competição. Portanto, o Karatê enquanto desporto. Okay? Que também é igual nas várias partes do mundo, como desporto. Okay? Que é muito mais recente do que o Judo. Okay. Okay? O Judo é uma arte anterior ao Karatê. Aliás, o Karatê foi influenciado pelo fundador do Judo, Ibaraken, e, portanto, algumas das regras, mesmo iniciais, na fase ainda da tradição embrionária do surgimento do Karatê, portanto, teve influência do Judo. Para caracterizar aquilo que é o Karatê hoje era e é hoje em dia, e qual foi todo o processo e todo o caminho realizado, é difícil. Porquê? Porque o Karatê divide-se em diversos estilos. Okay. Enquanto que o Judo é igual, o Karatê divide-se por estilos. É o Goju Ryu, portanto, que é o estilo. Sim, ainda não dissemos o que é que o Goju Ryu, o nome do estilo, significa. Okay. Go significa duro, Ju significa suave e Ryu significa escola, ou estilo. Okay. Portanto, é o estilo do duro e suave, se quisermos. Depois existem muitos outros estilos, Shito Ryu, Vado Ryu, Shotokan, Shotokai, Shukokai, enfim, pronto, imenso. E porquê? Porque na altura, em Okinawa, quando tudo isto começou a surgir, não tinha nome de Karatê, o Karatê ainda não existia, isto foi anterior aos anos 30 do século XX. Eles chamavam-lhe Todé. Chamavam-lhe Todé e chamavam-lhe Tomarete, que era uma região de Okinawa, chamavam-lhe Nahate, foi de onde surgiu o Goju Ryu, que era a cidade, e Shurite, que era a zona do castelo de Shuri. Okay. Que, portanto, eram as 3 regiões principais na ilha de Okinawa, onde havia várias pessoas a treinarem este tipo de luta, que na altura não se chamava Karatê, portanto foi apelidada porque aquele treina Tomarite, porque é da zona de Tomari, ele treina Shurite, porque é da zona de Shuri, onde é o castelo e tal, pronto. Ou aquele é de Naha, ou Nahate, porque Naha é a capital de Okinawa. Pronto. E portanto foi apelidado nessa altura. Mas aquilo criou uma série de confusão e, portanto, mais uma vez, a tentativa foi de unificação. Impossível. Portanto, a única unificação que se conseguiu na altura foi dizer, ok, sim senhor, em vez de ser Todé, ou depois também pós-Segunda Guerra Mundial, também o Japão teve a necessidade de criar ali uma afirmação a nível mundial em termos de personalidade do país, de sua população, etc. E, portanto, o Karatê foi um contributo no sentido
de internacionalizar uma imagem do Japão pós-guerra, de reconstrução, de renovação, de partilha, de formação, etc. Portanto, melhorar também a imagem e afirmar-se enquanto país. Portanto, o Karatê também fez parte da política na altura e, portanto, houve uma série de alterações. Mas ainda antes disso, estava a dizer, o que aconteceu foi, então passou a chamar-se Karatê. Okay? Portanto, todos os estilos na AT, Karatê. Mas cada um deles depois passou a ter um nome que foi dado pelo seu, digamos, fundador. Okay. No caso, o nosso estilo Goju Ryu, o fundador, que se considera, enfim, ainda anterior àquele que mais tarde veio a tornar-se o principal, Sensei Kanyo Igawana, foi o primeiro a treinar, então, a desenvolver o estilo na AT, que teve um discípulo que se chamava Shoju Miyagi, esse sim é considerado o fundador de Goju Ryu. É quem batiza. Sensei Shoju Miyagi é quem batiza mais tarde, depois de uma reunião entre os vários top guys do Karate, do Judo e das artes marciais de Okinawa. E então o Sensei Shoju Miyagi não pôde ir à reunião, mas ele enviou o seu aluno de maior confiança e ele, na altura, eu treino Nada. enfim, na história que se considera ser a realidade, porque depois os arquivos com o bombardeamento de Okinawa durante a guerra, foi muita coisa, tudo se perdeu, tudo se queimou e ficou muito pouca história escrita, registada, para que se possa confirmar se aquilo que hoje em dia se diz corresponde ou não à verdade. Por isso é que há muitas teorias, há muitas divagações e uma coisa, um diz que significa isto, o outro diz que significa aquilo, etc. Mas pronto, então o nome passou a ser Goju Ryu. Na opinião de Sensei Shoju Miyagi, fazia todo o sentido. Portanto, isto foi retirado, inclusive, de um livro chinês, o Bishi, tem uma série de princípios, e desses vários princípios, Sensei Shoju Miyagi entendeu que o duro e o suave eram fundamentais e, portanto, caracterizavam a essência do seu estilo. Pronto, isto em breves palavras. É por isso que se chama Goju Ryu. Não sei o porquê dos outros. Normalmente é um nome de um instrutor proeminente que fica transformado. Os nomes mais comuns é usar o nome de alguém. Por exemplo, o estilo de Karate mais famoso de todos é o Shotokan. E Shoto era o pseudónimo literário do fundador do estilo, que era o Sensei Funakoshi. Portanto, o pseudónimo literário dele era Shoto, e Kan é o centro onde se treina também a casa, o grupo, portanto era o grupo do Shoto. Exato. Portanto, e depois o Shito-ryu é a junção de dois nomes de dois professores, só que os caracteres depois são de maneira diferente e acaba, esse aí então é muito estranho, fica Shito, mas o nome de um é Higashara Onna e o nome do outro é Itosu, portanto como é que fica Shito? Não, também tem a ver com a fonética japonesa e com os caracteres chineses, e depois aquilo muda tudo. Portanto, normalmente é uma homenagem. Sim. No caso do Goju Ryu é diferente, porque ele vai realmente buscar um princípio, esse manual de artes marciais muito antigo que é Bubishi, para ilustrar o seu estilo. Portanto, por isto o Francisco que eu vou dizer, é fácil de entendermos que cada um tem a sua quinta, e mais tarde, quando se pretendeu fazer com o Karate aquilo que o Judo é, e começou a ser enquanto desporto de combate, enquanto desporto de combate, tornar também e japanificá-lo, ok? Porque há aqui uma coisa que nós não referimos, mas o sensei falou muitas vezes, que é o Karate vem de Okinawa, okay? E Okinawa nem sempre foi Japão, okay. E o nome que eles usavam para a arte marcial deles tinha a ver com a China, porque a China é que é o grande epicentro cultural da região. E ele influenciou fortemente, nomeadamente, no caso de Sensei Shoju Miyagi, tanto que ele viajou várias vezes à China, desculpem interromper, mas só para pegar aqui este parênteses, e portanto, reforçar o que o Francisco estava a dizer, ou seja, a influência chinesa, devido à proximidade geográfica também, fazia-se ali um triângulo, não é? China, Okinawa, Taiwan, havia ali aquela circulação, nomeadamente em termos de comércio, e que fazia com que as pessoas circulassem muito da China para Okinawa. Okay. E portanto é através dos comerciantes e depois na altura a burguesia, a pobreza e não sei o quê e tal, que aquilo tudo foi-se transmitindo de uns para os outros, e que em Okinawa este foi ganhando corpo, foi ganhando forma e foi ganhando nomes.
Sim, só para explicar que quando o Karaté vai para o Japão, tem de perder tudo aquilo que é chinesice, digamos, e tem que ganhar uma japonesice. Portanto, tem que se personalizar, conforme há pouco eu falava, isto no pós-guerra, portanto, de forma a afirmar-se como algo japonês e impensavelmente chinês, não é? Pois. Só que é muito difícil esse processo, não é? Porque enquanto no caso do judo, eles realmente, o judo vem do jiu-jitsu, não é? E eles realmente fizeram uma série de competições para definir quem é que ia definir o caminho, porque aqui é um bocadinho antes da Segunda Guerra Mundial, há esta transformação das artes marciais antigas em disciplinas de desenvolvimento pessoal, que é o judo, kendo, karate-do, não é? Que acrescentam este sufixo do e transformam as práticas do caminho, da via, e transformam estas práticas em vias de desenvolvimento pessoal através do exercício físico, de estilo marcial. O Karate vem tarde para esta conversa, vem de Okinawa, que é nos confins do Japão, uma população rural muito pouco considerada. Que considerávamos tipo uma coisa que ninguém se lembra, sabes? E ainda por cima tinha lives chineses. Isto é inaceitável no Japão, Influenciados pela China. Exatamente. Tiveram que dar ali uma lavagem à coisa que nunca ficou completa. Pois. Verdade. E ainda hoje, historicamente, é reconhecido, e o meu próprio instrutor atual, Sensei Massagem Taira, tem uma forte influência na sua prática, exatamente desta origem chinesa e de uma abordagem chinesa que muitos, enfim, confundem ou associam ao Kung Fu? Não, ao Tai Chi. Okay? Aquele contacto de braços, de mãos, etc. Aquela proximidade. Porque depois também os estilos, e no seguimento que estamos aqui agora a falar, os estilos caracterizam-se também por outro aspecto interessante. Por exemplo, o Shotokan e o Shotokai acabam por se caracterizar por um trabalho a mais média e longa distância, portanto, entre duas pessoas. Consideremos média distância aquela em que cada um consegue tocar no outro, com a extensão, por exemplo, do braço. Longa distância, quando ou não conseguem todo tocar um no outro, ou terão que utilizar as pernas, porque são segmentos mais compridos do que os braços. Curta distância é aquela em que estamos próximos e, portanto, aí já podemos entrar em contacto com maior facilidade, nomeadamente com articulações dos joelhos, cotovelos, etc. E o Goju Ryu é um estilo que se caracteriza exatamente pela curta e média distância. Portanto, faz com que, em termos de técnicas, características do estilo sejam, e os seus katas são reveladores disso, como técnica, como ao fim e ao cabo são a alma do estilo, e apercebe-se através da prática dos seus katas. Mais uma vez, o kata, perdão, desculpa interromper, só para esclarecer, o kata é a forma, parece, é uma sequência, uma coreografia de movimentos que correspondem a técnicas de combate. Exatamente. Que depois, na sua aplicação, portanto, na sua prática, portanto, digamos que o kata é como se fosse a teoria das técnicas, não é? A interiorização do movimento, neuromuscularmente, e, portanto, em termos de expressão física individual. Bunkai é uma expressão em japonês que significa partir. E Bunkai é um nome que se chama, hoje em dia, e já há muitos anos, à aplicação dos movimentos que acompanham os katas. Ou seja, vamos partir os katas, Bunkai, e vamos utilizar os segmentos, ou técnica a técnica, ou composição de 2, 3, 4 técnicas, e aplicá-las 2 a 2, por exemplo. Ou 3 a 3, mas pronto, neste caso 2 a 2. Consideramos isto. Depois há aqui também uma derivação que é, mas um kata que utiliza várias direções, portanto, que é o embuceno, chama-se embuceno às várias direções que o kata tem, significa que são vários parceiros, um em cada lado. E pronto, e nós... Penso que hoje em dia essa teoria está muito descredibilizada. No nosso caso, não querendo dizer que quem continua a considerar está errado, mas no nosso caso, de facto, por grande influência, sem dúvida, de Sensei Massagem Taira, que tem uma perspectiva, de facto, muito singular de Bunkai, e é um profundo conhecedor de Goju Ryu, e vai às raízes
China, mais uma vez. Ele é okinawense, mas sem dúvida várias raízes, e no estilo de Goju Ryu, de facto, ele na prática, naquilo que partilha, com todos nós, partilham a este nível. Portanto, num combate, numa luta, para não chamar combate à ideia, estamos num ringue ou numa arena, numa luta, nós não estamos parados frente a frente, e não caminhamos só para a frente e só para trás. Assumimos várias direções, várias posições, às vezes há um mais alto, há um mais baixo, um vai ao chão, outro vem para cima, viramos pela direita, viramos pela esquerda, damos as costas, etc. E o kata, quando utiliza várias direções, é exatamente isso que simboliza, com uma interpretação possível. Não é? Portanto, eu, quando me viro em Isadaichi nas 4 direções, não significa que tenho um adversário em cada uma das 4 direções. Isadaichi é um dos katas, é o kata inicial do Goju Ryu. Que é um kata, tal como o Kisadani, que foram criados, lá está, no pós-guerra, pelo Sasei Miyagi, o fundador do estilo Goju Ryu, oficialmente, que deu o nome Goju Ryu, exatamente em colaboração com o governo japonês, para massificar a prática de Karate através das escolas e de todas as oportunidades que houvessem. Mas tinham que ser katas acessíveis para quem nunca tinha treinado. Então criou 2 katas, são os katas iniciais, Isadaichi e Isadani, para que fosse mais fácil influenciar e apreender esses movimentos. Porque todos os katas que na altura se treinavam no Goju Ryu eram katas de influência chinesa, adaptados pelo Sensei Shojo Miyagi e pelo Sensei anteriormente a ele, Kenyo Higaonna, também conhecido, Kenyo Higashion. Sim, Higashion ou Higaonna, acho que eles podem pronunciar das 2 maneiras. E, portanto, isto para dizer que houve aqui uma composição que acabou por caracterizar os estilos, o estilo, neste caso, de Goju Ryu, através dos katas, mas já com uma modernização. Novamente ao encontro da tua questão, João, uma modernização que não existia antes do pós-guerra. Portanto, ou seja, não se pode dizer que houve uma evolução linear, mas tendo muito estilo para estilo. Pois. E dentro de cada estilo há várias associações de Goju Ryu. Por exemplo, dentro de Goju Ryu existem várias associações, não só a nível mundial, como a nível nacional. Várias associações de Goju Ryu. Que depois, o que é que aconteceu? O Sensei Shojo Miyagi tinha vários alunos. E, apesar dele ter preferência por um ou por outro, como acontece com todos nós em qualquer área da vida, somos humanos, é assim mesmo, temos preferências, ainda bem. Mas a questão está é que depois, na ausência do Sensei Shojo Miyagi, cada um desses alunos que quis perpetuar o Goju Ryu fê-lo à sua maneira. Eu fui aluno de Sensei Shojo Miyagi, portanto, eu legitimamente tenho a condição e a capacidade de perpetuar o estilo, mas à minha maneira. Portanto, vou colocar aqui aquilo que eu acho que deve ser colocado e vocês, enquanto meus alunos, vão me obedecer. Pronto, como sabes, os japoneses, em termos de cultura e educação, não são assim. Têm vantagens e desvantagens, mas pronto, acabou por acontecer e, portanto, cada um oficializou dentro de um mesmo estilo, Goju Ryu, isto depois aplica-se também em outros estilos, legitimou e oficializou esta prática. Por isso agora temos várias associações de Goju Ryu em que Giki Sadaichi não é exatamente igual, Saito não é exatamente igual, Sancer não é exatamente igual, Sanchi não é exatamente igual. Pronto, e agora vamos dizer, mas quem é que está certo, quem é que está errado? Isto é uma evolução ou uma evolução? Melhorámos ou piorámos? Ninguém vai dizer que piorou naquilo que desenvolveu e que o seu mestre, o seu instrutor fez, não é? Ou seja, é aquilo que eu dizia, trabalha-se muito por quintas e ninguém quer abdicar da sua quinta. Portanto, isto revelou-se, não sou entendido bastante para o poder afirmar oficialmente, mas tenho a minha opinião, que é isso que estamos aqui a considerar, e na minha opinião os Jogos Olímpicos foram um fracasso que foram com a introdução do Karatê, e que só aconteceu porque foi no Japão. Os Jogos Olímpicos, se fosse noutro país que não no Japão, não seria introduzido o Karatê como modalidade experiencial a nível olímpico. Agora em Paris, em França, o Karatê já não vai... já não vai estar presente. Não há um consenso, não há aqui uma uniformização. Para ser um desporto tem que haver uma uniformização. Pois é, que os estilos então, por exemplo, numa competição de Karatê, a competição é, por exemplo, dentro só de um estilo apenas, ou pode haver uma mistura de estilos? Pode haver, e aliás, pode haver mesmo. A nível federativo,
E não só, a nível associativo. Ainda que se possa fazer, por exemplo, só uma competição de uma associação de um determinado estilo, mas da mesma forma que existem também competições de diversas associações, de diversos estilos, quer a nível regional, nacional, mundial, etc. Por falar em competição, que ainda não o referimos, o Karatê caracteriza-se por ter dois tipos de competição. Kata, as tais formas que o Francisco há pouco referiu, e Comitê, que é o combate controlado, regulamentado, e que pretende expressar, com meia dúzia de técnicas, a capacidade de um indivíduo se superiorizar ao outro. Okay? Portanto, o que se pretende, não sei se já assistiram, Francisco já? Não, ainda não cheguei ao vivo, não. Eu pratiquei quer kata, quer comitê, em termos de competição a nível nacional, adorei, fui fã e passou. Passou. E portanto, hoje em dia, e não é só hoje, já há vários anos atrás, a minha orientação, porque sou eu responsável também, em boa medida, não só porque todos eles participam também nessa responsabilidade, porque eu não dou treinos para mim próprio, não dou aulas para mim próprio, portanto tenho que compreender quem está comigo, porque é que está comigo, Exato. o que é que procura, o que é que ambiciona, o que é que projeta, etc. E construir as coisas de forma a que seja não eternizado, mas seja duradouro, ou seja, e se é duradouro é porque há essência e há conteúdo que permite fazer durar. Exatamente. Se uma pessoa entrar, experimenta, e toda a gente gosta, muitas vezes as pessoas vão experimentar, ainda agora nestes inícios de pós-verão, não é? Há muita gente, seja novos ou mais velhos, vão experimentar. Há desde aqueles que, como aconteceu o ano passado, apareceu lá uma pessoa, um indivíduo já de 40 e tal anos, que o objetivo dele era socializar. E, portanto, mas queria que fosse através do Karatê. E, portanto, como ali não se identificou com as pessoas que treinavam, pronto, não voltou. Portanto, cada um procura coisas diferentes, não é? Ainda há tempos também havia uma mãe, houve uma mãe que apareceu com o seu filho, que tinha 13 ou 14 anos, e que experimentou 2 aulas, 2 treinos, salvo erro, e depois perguntou-me: vocês não fazem competição? Eu disse: não é propriamente, não é a nossa prioridade. Pronto, não, então não temos interesse. Pronto, procuram a competição. Isto para dar a entender, de facto, há razões várias que levam as pessoas a identificarem-se ou não, não é? E isto não estamos cá para agradar a toda a gente. Exato, que é possível. Não dá. Felizmente há muita oferta. Há muita oferta, portanto podem procurar noutras portas, mas prefiro que quem esteja de facto porque quer estar. Exato. E não porque, enfim, porque lhe pagam para estar, ou porque, sei lá, há ali um compromisso, há ali um suborno qualquer, camuflado. Eu, se estiver aqui 2 anos a treinar todas as semanas, eu chego assim de preto. Acho que não sei se ias colocar essa questão, ou se chegaste a colocá-la há pouco. Eu por acaso tinha uma pergunta em relação a isso, que era mais ou menos qual é que é a linha temporal para chegar, por exemplo, a um cinturão negro. Obviamente deve haver vários fatores, não é, que se calhar jogam com isso. Vou dar o meu caso pessoal, foram mais de 10 anos. Ok. Mas digo-te, tenho imenso orgulho nisso, porque hoje em dia tens pessoas em 3 anos a chegarem a 5 preto, a obterem a graduação de 5 preto. Não connosco, não direi se está bem, se está mal. Cada um sabe de si e, portanto... Depende do requerimento curricular e das condições. Agora, garantidamente, na minha opinião, é pouco tempo. Pois. É pouco tempo, mesmo sendo um adulto. Ou, ainda por cima, sendo um adulto. Pois, exato. Portanto, mas se for uma criança, dá-me um cinto preto. Por exemplo, nós temos cintos pretos com 14 anos. Um deles até foi mais cedo, com 13. E dizem assim: mas como é que alguém com 13 anos tem cinto preto? Pois, venham ver. Venham perceber em loco. De facto, lá está. Mas isto depois também é muito subjetivo, João. Porque, repare, o que é que a mim me legitima dizer que, sim senhor, eu observo-te a ti com esta prática, sim senhor. Opinião, não é? Paulo que vale. Sim senhor, eu estou cinto preto, muito bem, estás bem. Vai o Francisco com cinto preto, Francisco, o teu cinto preto não
não me parece que seja reconhecido. Quem sou eu para o fazer? Se a pessoa teve a graduação de cinto preto por alguém, presumo eu que não tenha sido comprada numa loja, diretamente só porque, olha, quero ser cinto preto, vou comprar um cinto preto à loja. É mais rápido. Mas às vezes sou esse exemplo. Quando o pessoal anda a arrastar-se e dizer, não, se vocês querem chegar a cinto preto mais rápido, é ir comprar à loja. Escusam de andar aqui a arrastar-se e pagar mensalidades. Pá. Não façam, vão diretamente à loja, têm um cinto preto. Mas de facto, portanto, torna-se aqui difícil dizer assim se o teu cinto preto ou o do Francisco é justificado ou não é justificado. Isso acho que não é uma questão já de polémica, eu acho que é uma questão de respeito. Então, contigo, Rui, acho que essa era a pergunta do João, não é? Varia, porque... Qual é o intervalo, por exemplo, então? quem eu vos referi há pouco, que é a Ema, com 13 anos, teve a graduação de cinto preto, desde os 4 anos, 5 anos que ela treina. Pois. E tem uma predisposição e uma disponibilidade, uma dedicação, uma entrega, uma devoção. Enfim, pronto, obviamente tem defeitos, mas neste caso concreto, que a colocam sem dúvida anos-luz, se quisermos comparar agora para sermos mais expressivos, a muitos cintos pretos que até já possam ser segundos e terceiros anos, com quem eu já tive a oportunidade de treinar no passado e perceber que, ok, sim senhor, pronto. Ok? Pois. Por isso, agora, se for uma pessoa que só vai treinar, que é aquilo que eu vos digo, ou seja, vocês não podem estar à espera de obter graduação, porque as graduações são sempre uma coisa muito polémica, um assunto muito sensível, porque há muita gente que vai para o karatê para ser cinto preto. Pois. E já nos aconteceu a nós, o cinto preto e foi-se embora. Foi fazer jiu-jitsu, ou foi fazer outra coisa qualquer, ou foi para o breakdance, ou foi, sério, ou deixou mesmo de treinar, ou chegou assim preto, aquela era a sua ambição e pronto, ficou satisfeito e chega, e agora vou para o sofá. Acontece, e aconteceu também connosco, não é? Pronto, portanto, isto é muito relativo. Portanto, uma pessoa que treina uma vez por semana não pode ter a expectativa, ou não deverá, poder pode, não deverá ter a expectativa de obter uma graduação no mesmo período que alguém que treina várias vezes por semana. Pois. Ainda que a pessoa que treina várias vezes por semana até possa ter um nível de dificuldade maior e uma menor predisposição do que a pessoa que só treina uma vez por semana. Só que lá está, mais uma vez, aqui não é o resultado, como na competição acontece, que é o que é premiado, mas é mais o processo, é todo o caminho. É aquilo que é reconhecido pelos seus pares, eu incluído, aquilo que é observado, a forma como a pessoa se expressa, a forma como a pessoa partilha, inclusivamente, sabendo muito ou sabendo pouco, mais uma vez isso também é relativo, mas são todos os fatores, a assiduidade, a dedicação, o interesse demonstrado, a contribuição com ideias, sugestões, muitas formas de demonstrar que a pessoa de facto está ali porque gosta. Ok, então existem muitos fatores diferentes. Você cinto preto, se isto acontecer, há de ser uma consequência, não um objetivo. O chegar a cinto preto deve ser uma consequência, porque quando se chega a cinto preto, não termina ali. Por isso é que existem mais níveis, os tais danos, que significa, dan significa nível, em Okinawa, portanto, e a nível mundial, pelo menos aquilo que é oficialmente reconhecido é até 10º dan. E, no entanto, as pessoas quando chegam ao primeiro dan, que é o primeiro nível de cinto preto, não significa que acabou ali. Inclusivamente aquilo que tradicionalmente se reconhece é que o primeiro dan é de facto o momento a partir do qual se começa a aprender verdadeiramente karate. Porque é quando se consegue ter reunidas as condições mentais, físicas, porque houve todo um processo para chegar ao primeiro dan. Exato. Que permite depois uma interpretação, um entendimento, uma expressão que aí sim, de forma muito mais estruturada, muito mais organizada, permite não só ao próprio trabalhar e desenvolver e, consequentemente, atingir outros níveis dentro do cinto preto, como inclusivamente partilhar de uma forma mais responsável com outros, sejam de graduação equivalente, superior, inferior. Portanto, não há um período, digamos, olha, leva 5 anos. Pois.
posso dizer que se a pessoa treinar para criarmos aqui um padrão, enfim, que é difícil, que é difícil, mas é isso que ao fim e ao cabo a tua questão e a de muitas pessoas pretende alcançar, não menos que 5 anos. Pois. Se treinar dentro de determinadas condições, exato, com tudo aquilo, ou pelo menos boa parte daquilo que se está aqui a conversar. frequência, dedicação. Sim. então não é só, claramente não é uma questão de apenas conseguir dominar certas técnicas, mas sim a componente do empenho, determinação. Tudo. É claro, e não enquanto a tua questão, que é uma questão muito pertinente, pela sensibilidade e pela forma como hoje em dia é discutida, etc. Por exemplo, no judo, quem atinge determinados resultados em competição, porque o judo hoje em dia, por regra, é competição, é graduado. Ok. Porque atinge determinados resultados em competição. Pode ser graduado, não sei como é que eles fazem as graduações, se é para a primeira dano direto, se tem que passar por não sei quantos sítios, não sei. Pronto. Mas isso acontece. No Karate não sei se isso está a acontecer. Eventualmente até pode estar a acontecer. Okay? Não está bem nem está mal. Estamos só aqui a colocar formas diferentes de abordar uma mesma questão, o mesmo processo. Não é? E no nosso caso, como não vamos pela via da competição exclusivamente, porque há pessoas que, ao para serem especializadas, como tu no ténis, para jogares ténis de forma especializada, se ocupares parte do teu tempo livre, já que tens uma profissão que te permite seres profissional de ténis, para te dedicares ao ténis e atingires um determinado desenvolvimento, se partilhares esse tempo disponível que tens a jogar basquete e a nadar, já não estás a oferecer o ténis o mesmo tempo para poderes desenvolver, não é? Exatamente. Portanto, pronto, aí há logo um condicionalismo à partida que é voluntário, é teu, por opção, não é? Mas que permite essa especialização, não é? Portanto, aqui em termos, pelo menos na nossa abordagem, que comumente é caracterizada como tradicional, a defesa pessoal, o nome que lhe queiram chamar, eu chamo-lhe saber estar. Exato. Porque, mais uma vez, aí também ainda um pouco atrás, ao encontro da tua questão de há pouco, da agressividade, da orientação, do controle, se a pessoa souber estar, mais facilmente consegue gerir as diversas circunstâncias de um momento. Exato. Não é? Se a pessoa souber estar, se a pessoa não souber estar e não ter a capacidade de sentir, pensar, racionalizar ou emocionar-se da forma que é necessário, a pessoa reage. Reage, e quando eu digo reage, é no sentido menos positivo. E, portanto, aquilo que vai criar dificilmente depois vai conseguir retirar, não é? É como chamar nomes a alguém. Está dito. Pronto. Mas eu não queria dizer. Mas disseste. Está dito. Portanto, a partir daqui, mas eu não queria. Vou fazer tudo para compensar aquilo que eu disse. Está dito. E se o disseste, foi emocional. Mas disseste. Exato. Está lá. E isso depois interliga com uma série de outros aspectos que ainda não o referi, mas que para mim são muito importantes, que é a confiança e a credibilidade. E pronto, hoje em dia o desporto é perverso, na forma como as coisas acontecem. Já não vou falar na questão do futebol. Pois. Mas falamos, e então passados estes últimos 3 anos, vimos até o Djokovic e etc. Sim, exatamente. São coisas que não... Mais uma vez, eu como cidadão e como praticante, neste caso, de algumas atividades, acho que é um desrespeito e uma desumanização que não tem classificação. Sim, exatamente. Não tem classificação. Pronto. Mas isso, enfim, já são outros aspectos. Mas que nos influenciam hoje em dia a todos. Portanto, eu achei fantástico durante este período em que tivemos supostamente confinados, havia pessoas que se mostraram interessadas e dedicadas e que, através do online, continuavam a estar presentes nos treinos de karatê, miúdos e graúdos, portanto, não havia distinção. É revelador de um interesse, de uma dedicação e de uma vontade que, não havendo, a pessoa, olha, agora, se voltar, voltei, se não voltar, quem vai saber, não é? Mas, sem dúvida, pronto, esses 2 aspectos, só para referir, João, também que confiança é uma das coisas que, a nível geral, e não é nada específico do karatê e das artes marciais, a confiança e a credibilidade também ajudam a estruturar as relações. Se houver uma confiança entre 2 ou mais pessoas,
uma confiança capaz de deixar as pessoas à vontade, confortáveis e saberem que podem acreditar uns nos outros e não têm que estar hoje no balneário estávamos a falar sobre isso também depois do treino da hora do almoço, na questão de temos que estar sempre, temos que estar, não é da dúvida, desconfiados. Dizia uma das pessoas lá está. Temos que estar desconfiados. Mas viver desconfiado? É desagradável. Mas será que isso é confortável? Mas hoje em dia tem que ser assim. Pronto, são formas de estar diferentes, não é? Está certo, está errado. É uma forma de estar e deve ser respeitada, não é? Sim. Portanto, confiança, mais uma vez para ir ao encontro, confiança, sem dúvida para mim é uma das coisas mais difíceis de conseguir. Sim. E uma das mais fáceis de perder. Sim, sem dúvida. É fácil. Respeito, confiança. Tal como a credibilidade, não é? É difícil de se ganhar reputação. E é fácil de se perder. Exatamente. Acho que há aqui um aspecto que ainda não tocámos, que é importante, eu acho que em qualquer disciplina, especialmente na forma como estruturamos os nossos treinos, que é, sim, em princípio, nós queremos sempre incutir repetição e intensidade. Mas, enquanto existem atletas que se calhar no treino desleixam-se, não metem muita intensidade, há outros que não conseguem gerir muito bem o nível de esforço que devem ter e depois podem surgir lesões. Portanto, como é que nós podemos começar por conhecer melhor o nosso corpo e saber, ok, se calhar agora eu devia dar mais intensidade, agora devia reduzir um bocadinho. Eu estava a pensar, quando estavas a mencionar a questão do triatlo, não é? Que é algo para o nosso corpo é duríssimo, como é que nós conseguimos gerir o ritmo de algo assim tão intenso e exigente? Ok. Só desmistificando aqui um pouco a questão da dureza, de uma ou de outra prática, de uma ou de outra modalidade, porque é relativo. Participando numa prova de triatlo, ou numa prova que, enfim, em termos daquilo que é reconhecido popularmente como duro e como exigente, uma maratona, encontramos uma diversidade de pessoas gigante. Pois. Cruzamos, umas passam por nós, outras passamos nós por elas. É imenso. E diz assim, mas como é que é possível? Sei lá, a pessoa diz, mas se isto já me está a custar a mim, como é que esta pessoa com estas características, apenas pronto, do que vemos no invólucro, não é? Não sabemos o que é que lá vai dentro. Mas de facto aquilo que faz a diferença é o que lá vai dentro. Se a pessoa vai ali e ainda por cima passa por mim, é porque aquilo que lá vai dentro certamente é muito mais capaz do que aquilo que eu tenho como todo, seja por fora, seja por dentro, não é? Bom, portanto, quer dizer, a questão da dureza é relativa. Depois no triatlo temos várias distâncias. De facto, a distância longa, que é mais conhecida pela marca Ironman, que era aquela que há pouco falávamos na nossa conversa no início, de facto é uma exigência, mas há depois os ultra-triatlos, que ainda são distâncias tal como existem as outras maratonas, etc. E nós depois olhamos para quem as pratica, quem participa e quem as vence, e dizemos assim, mas parece um tira-linhas para a frente. Como é que é possível? Exato, como é que é impressionante. Mas sem querer tornar isto demasiado científico e irmos aqui a tipologias de treino e as especificidades do treino, e isto e aquilo, aquilo outro, mas a questão está, acima de tudo, acho que a pessoa se deve conhecer a si própria. Esta é a base. E para se conhecer a si própria tem que pôr pés ao caminho. Portanto, é como, imagina, ciclismo. Entrar, eu quero fazer triatlo. Ok, tudo bem. Ciclismo. Não, já andei, era miúdo, não sei. Tenho que começar a ciclar. Tenho que começar a pedalar. Mas eu preciso de um plano. Mas para quê? Se não vai cumprir. Porque ainda não está em condições de cumprir um plano. Exato. É preferível que a pessoa pegue na bicicleta, nem que seja só ao fim de semana, e vá com a família a pedalar. É um princípio. Depois começar devagarinho. E aos poucos e poucos, então, com calma, a coisa depois sim vai ganhando alguma forma, vai-se organizando, vai com as piadas também vai aprendendo. Assim, e depois sim, aí já se começa a conseguir construir qualquer coisa, não é? Porque a pessoa começa a ganhar uma predisposição diferente daquela quando o conhecimento era praticamente zero, não é? Exato. Obviamente estaremos sempre presentes, daremos sempre o apoio necessário, tal como no Karatê, seja um adulto ou seja uma criança, ainda que estamos a falar de períodos diferentes em termos de maturidade física, mental, etc. Mas num adulto, por exemplo, que entra para Karatê e nunca praticou Karatê na vida, tem uma dificuldade imensa na articulação
portanto, dos vários movimentos, seja braços, seja pernas, etc. Mas tudo aquilo vai-se construir. Não és a mal, mas não, fizeste recentemente, portanto, a tua especialidade é ténis. Demonstrou isso, ficou demonstrada a minha dificuldade. Mas como um bom exemplo, é por isso que eu gostaria de dar, como um bom exemplo. Ou seja, estiveste totalmente empenhado, estiveste totalmente dedicado. E não acredito que fosse apenas por uma questão de simpatia ou de simpatia. Não, personalidade. Mas, portanto, sei lá, posso estar errado, mas a interpretação que eu tive, da forma como tu te apresentaste durante aquela hora de treino, foi sem dúvida de dedicação. Aliás, no final do treino, no estado em que estava, eu transpiro muito, mas tu ainda consegues transpirar mais do que eu. Eu até comecei a sentir mal, parecia ali uma poça. Mas é boa relação térmica. Mas a realidade é que foi genuíno. Sim. E, portanto, isso é uma predisposição, ou é um indicador determinante daquilo que poderá ser, ou não, se entendesses fazer ou não, na continuidade. Mas que, projetado, por exemplo, para aquilo que nunca te vi jogar ténis, nunca vi nenhum treino teu de ténis, mas se tu ali estiveste como estiveste, acredito que também nos teus treinos, ou nas tuas provas, nas competições, etc., de ténis, sejas idêntico, sejas igual a ti próprio. Sim, a minha filosofia é nem sempre jogo bem, mas dou sempre o máximo. Pronto. Agora, onde é que está a diferença? Onde é que entra o treinador, ou o orientador, ou como lhe queiram chamar? É exatamente em estabelecer ali, criar um balizamento. Portanto, primeiro, identificar as características major da pessoa, não é? Depois, de forma mais fina, ir identificando outras mais, e pronto, ir criando ali o alinhamento necessário para a pessoa poder perceber que não tem que ir tudo para a esquerda, não tem que ir tudo para a direita, não é só para a frente, ou não é só para trás, ou não tem que ser sempre numa escala de intensidade, imagina, sei lá, de 1 a 5, sempre a dar um 5. Exato. Ok? Porque isso não está escrito em lado nenhum. Pois, cientificamente isso é uma aberração. A pessoa com treino não é sempre a dar o máximo. Atenção, isso é importante. E depois teríamos que entrar aqui em mais detalhes, mas seja como for, é importante criar a oportunidade, porque treino é adaptação. Exato. E era aquilo que falávamos há pouco. Eu, para fazer 7 horas e 40 no triatlo, eu vou perder saúde. Portanto, eu primeiro vou ter de construir saúde. E se eu, ao construir saúde, durante os treinos, estiver sempre a dar o máximo, eu não consigo construir nada, estou sempre em destruição. Exato. Portanto, quando chego ao dia da prova, estou destruído. Ou uma vez vou fazer 7 horas e 40. Esquece lá isso. É preciso reconstruir, descansar. Não, é preciso construir. Há várias formas de o fazer. Okay? Há uns que são apologistas de uma maneira, outros são apologistas de outra, etc. Mas há várias formas de o fazer. Metodologias de treino, etc. Mas, essencialmente, é a pessoa conhecer-se. Perceber, ok, sim senhor, as minhas amplitudes, e por isso é que o orientador, o treinador é importante, para criar as oportunidades para a pessoa se conhecer, porque aquela especialidade não é dominada pela pessoa. Exato. E, portanto, por isso é que procura um treinador, okay? E dar uma oportunidade à pessoa para se conhecer. A pessoa conhecendo-se, vai-se começando a conseguir balizar também e perceber quais são os seus limites, mínimos, máximos, etc. E pronto, e dentro disso, e depois ir estruturando treinos para a pessoa ir progredindo. Okay? Nível aeróbio, nível anaeróbio, nível muscular, etc. Isso é fundamental. Quando a pessoa pensa, não, vou para os treinos, vou sempre dar o máximo, está-se a destruir cada treino uma destruição. Não faz sentido. Eu sou particularmente adepto da regra 80-20. Mais uma vez, pegando uma escala, tem a ver com as zonas de treino que se utilizam por regra do triatlo, que é de 1 a 5. Há mais, mas pronto, esta é talvez a mais comum. 80-20 significa que 80% do trabalho em treino deve ser feito, para que seja fácil aqui o entendimento, deve ser feito de forma tranquila. Ok. É para correr? Vamos correr e vamos conversar. E enquanto corremos, conversamos. Não é? Ok, e agora temos ali uma subida, já não dá para manter a conversa da mesma forma. Tudo bem, não tem problema. Fazemos a subida, começamos a conversar quando entrar em plano horizontal novamente. Okay? Depois a descer também já não dá para conversar, porque um tem uma passada mais larga do que o outro, não sei o quê, encontramos lá em baixo. Tudo bem, mas aos poucos e poucos, porque se eu fosse para dar o máximo, então, os outros 20%, então aí sim é construir
de forma mais específica, mais dirigida, de modo a que a capacidade que a pessoa tinha até determinada altura seja aumentada. E aquilo que era o nível 1 há um ano atrás, okay? Hoje em dia já corresponde a um nível 2 ou a um nível 3. Exato. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, há uma progressão, a capacidade Exato. aumenta. Exatamente. Okay? Mas é gradual, não é? Uma evolução sustentada, não é? Isso. Temos que ir criando a fundação para cada passo. Isso. É determinante, porque senão a pessoa está-se a consumir. Pois. E enquanto tem uma determinada idade é fácil, porque a juventude e naturalmente por características do momento de vida a energia é muita e por isso é que é importante ser orientado. Exato. Não é? Para que seja otimizado a sua utilização. Depois, a forma como também se alimenta. E entramos agora aqui num outras. Enfim, e ainda bem que a conversa veio parar aqui, porque para mim há 3 pilares que são fundamentais, que são, como base, sou adepto disto e tenho isto presente todos os dias. A base da pirâmide, para mim, é boas práticas alimentares. Isto é fundamental. Seja interpretado como sou aquilo que como, ou não, ou tenho outra ideia qualquer, pronto, para mim, boas práticas alimentares é a base. A seguir, boas práticas de exercício físico. E a seguir, boas práticas de sono. Exato. De recuperação. Okay? Pronto, a recuperação, mais uma vez, isto ao nível da prática de exercício ou de desporto, como se quer, aqui agora nas duas abordagens, nas duas perspectivas, pode ser uma recuperação ativa ou passiva. O recuperar não tem que ser necessariamente a dormir, ou deitado, ou sentado. Posso ir fazer uma caminhada, posso ir fazer uma easy run e fazer uma recuperação ativa. Por exemplo, posso ir andar de bicicleta, posso ir nadar e estou em recuperação. Depende depois de todo, da duração, da intensidade, etc., do esforço que estou a realizar. Pronto, isso, mais uma vez, entra e é importante. Depois ir aos poucos e poucos ganhando os tais patamares, ir conquistando patamar a patamar, e aquilo que para mim era muito difícil, deixa de o ser. Exato. Okay? Passa a ser mais fácil, o que significa que já posso passar para o patamar seguinte. Não é? E portanto, estes 3 pilares para mim são fundamentais e é uma das coisas com as quais eu luto diariamente, não só a nível da prática de quem treina Karate comigo, como quem treina também a nossa modalidade criada por nós e não falamos disso. 3XS Mobility and Movement. Pronto, o que é isto, 3XS Mobility and Movement? Publicidades à parte, mas não é mais do que tudo começou porque, para além dos treinos e das aulas que eu dava há uns anos atrás de Karatê, eu sempre considerei que as aulas e os treinos de Karatê deviam ter uma presença significativa de desenvolvimento de condição física. Acredito que não há uma boa técnica sem uma boa condição física. E, portanto, dessa forma, a pessoa até pode executar um bom tsuki, que é um murro, ou um bom pontapé, mas se tiver que o repetir, não sei quantas vezes, enfim, se não tiver boa condição física, não acontece. Não acontece. Pronto. E, portanto, isso é fundamental. E então, o que aconteceu é que havia, na altura, um amigo meu que treinava connosco também, o Zé, que treinava Karate connosco, e que disse assim: Rui, esses treinos que eu fazia fora das aulas e dos treinos das classes de Karate, começou a fazê-los comigo e disse: já pensaste em alargar isto a mais pessoas? Eu até era capaz de ter alguns amigos que se interessariam por isto, porque eram treinos que não consideravam técnica de Karate, eram só de condição física. Eu disse: boa, experimentamos, se alguém tiver interesse em vir também treinar, bem. Pronto. E a coisa começou a ganhar forma, começou a ganhar número, começou a ganhar balanço, e pronto, e criámos um nome, criámos uma marca, e entretanto criámos um clube também, que é o Clube Desportivo 3XS, e portanto agora já há vários anos que faz parte do nosso dia-a-dia, da nossa realidade. Portanto, os treinos que realizamos são de Karatê e de 3XS, porque a maior parte dos adultos em Portugal foge das artes marciais. Não sei se fogem de ter de usar um cinto branco, e não o estou a dizer inocentemente, porque se calhar é para cinto branco e tal. Ou antes para o full, ou para o kick, ou para o time, não tem de utilizar cintos.
Alguns até utilizam, mas pronto. Mas pronto, é pera, é murro e pontapé, é uma cena mais dura, se eu digo no tie ou se eu digo no kick, são duros. Até para crianças. Agora, o Karate é uma cena para as crianças aprenderem disciplina e orientarem a sua energia, e não é para adultos. Enfim, e portanto, o Karate perdeu imenso, com esta imagem. Depois a credibilidade também. Acredito que teve um impacto significativo nas opções, até porque a diversidade hoje em dia é muito grande, não era aquela que havia nos anos 70 ou nos anos 80, não é? Que havia meia dúzia de atividades que as pessoas podiam escolher e havia muito mais conservadorismo por parte dos pais. Lembro-me, por exemplo, este meu amigo, o Nuno, que é mais verdade do que eu e que criou a associação connosco, ainda a meio da sua adolescência, um dia chegou ao final do dia de escola, chegou a casa e estava cansado, sei lá, com falta de vontade, estava desmotivado, qualquer coisa, e chegou à sala e disse ao pai, que estava lá a ler o jornal, disse ao pai, não, pai, hoje não vou ao Karatê, não tenho sido ao Karatê. E o pai, sem tirar os olhos do jornal, disse, muito bem, não vais hoje, não voltas mais. E ele foi para o parque, disse aqui, pensava um bocadinho e errou na mochila, vai, então vou mesmo ao Karatê. Pronto. E portanto, isto lá está. Sim. Vai da pessoa também. Ok, nós estamos aqui a chegar mais ou menos ao final desse tempo, ainda temos algum tempo. Vou-te fazer uma questão da praxe, que toda a gente que faz artes marciais, mais tarde ou mais cedo, leva com esta pergunta, que é: alguma vez tiveste que usar as tuas habilidades num contexto de defesa pessoal? Bom, ou de outros, como não é? Como já o partilhei aqui, no princípio, de facto tive uma situação em que fui, uma situação violenta, em que fui realmente muito maltratado, e isso, ainda que numa fase ainda muito embrionária, porque acho que nem um ano tinha de prática de Karatê, tinha muita vontade, tinha muita energia, como qualquer pessoa terá, se calhar, mas de facto não tive não soube estar na situação. E ao não saber estar na situação, correu mal. Pronto. Mais tarde, eu trabalhei também numa fase da minha vida, trabalhei em bares, em discotecas e comecei, experimentei um pouco das várias funções, inclusive depois tive sociedade em alguns desses estabelecimentos, quer discotecas, quer bares, em Lisboa, e como gerente, como barista, etc. Como popa e como segurança. Claro, estamos a esperar. E como porteiro, e pronto, houve algumas situações de facto, enfim, mais hostis, e que o saber estar fez a diferença. Felizmente, nenhuma delas se aproximou da experiência do episódio mais traumático, já há muitos anos atrás, mas eu acho que foi essencialmente foi o saber estar que evitou o escalonamento da possível agressividade que aquela situação, enfim, tinha com potencial. E houve situações de contacto físico, mas, digamos, sei lá, inclusivamente de ameaças com armas brancas, etc. E, só para vocês terem uma ideia, chegava a acontecer, tínhamos detectores de metais dos locais, na altura estava a gerir, e, portanto, todos os seguranças, obviamente, tinham essa informação de que era preciso fazer o scanning com o equipamento e passar pelo portal, etc. E enchíamos sacos de material que não era suposto. É impressionante. É impressionante mesmo. A quantidade de pessoas que anda armada é impressionante. Pois. Sim. Dá que pensar. E que leva isso consigo. Já não digo as pessoas que têm armas no carro. Pois. Acho que transportam na pessoa. Mas que levam consigo para um bar, para uma discoteca. Mas sim. qual é a intenção? Pois, exato. Qual é que é a intenção que está por trás? Fazer, não é? Pois. Está preparado para, mas tem ideia, tem noção das consequências que isso pode trazer. Não só a si, mas aos outros também. É incrível. Impressionante.
Tens assim mais alguma questão? Não, eu acho que premente? Eu acho que também, se calhar, fazer aquela pergunta que nós costumamos fazer aos nossos convidados, que era, se tivesses que escolher o ensinamento essencial na tua vida, algo de grande importância que queiras partilhar com a nossa audiência, qual é que seria? Sei que é uma pergunta um bocado difícil, especialmente vir assim espontaneamente. E depois disso, eu acho que também era importante dizer onde é que as pessoas te podem encontrar, caso também se queiram juntar, sim, vamos dar algumas indicações. Links para as tuas coisas nas notas nos comentários do episódio e assim. Exatamente. Quanto à primeira questão, eu acho que acima de tudo é a pessoa conhecer-se. Uhum. E para se conhecer tem que se expor. E para se expor tem que estar predisposta a errar. E tem que arriscar. Não correu bem, ao próximo vai correr melhor. E acho que isso é fundamental. Porque se isso não existir, penso que não haverá nenhuma matéria que se consiga de facto construir com solidez e com a confiança e o ganho de credibilidade necessários. Portanto, a pessoa tem que se expor. Experimenta. E todos nós certamente teremos tido oportunidades na vida, com as idades que temos, de o fazer, às vezes de forma inadvertida, dizer, olha, correu bem, correu mal, não estava à espera, ou então de forma mesmo intencional, programada, totalmente planeada, etc. E obter determinados resultados. E depois, na vez seguinte, se houver ou não, a pessoa perceber que já está a partir de um outro momento. Portanto, acima de tudo, acho que é conhecermos a nós próprios, que isto passa rápido. Pois. Isto passa rápido. E é aquilo que digo nos treinos, quando o pessoal está nos exercícios e depois para um bocado para respirar, é importante respirar. Mas aquele respirar do deixar esse o tempo passa, eu não tenho que repetir isto. Assim, respirar. Os minutos que passarem já não voltam atrás. Exatamente. E se o treino tem 60 minutos e estou no acumulado, tenho 6 ou 7 minutos em que fingi que precisava de respirar, porque não quis dar um bocadinho mais, ou porque achei que havia outras coisas que deviam ter mais interesse do que aquilo que eu estava a fazer, foram 6 ou 7 minutos que eu perdi de treino. Numa hora são 10%. Exato. É imenso tempo. E se eu faço isto num treino, a probabilidade de fazer em 2 ou 3 e em todos os outros é gigante. Sim, sem dúvida. Portanto, no acumulado é aquela cena do eu só fumo um cigarro por dia. Está bem, mas ao fim do ano são 365 cigarros. É significativo. Está bem, mas o organismo humano tem capacidade de eliminar um cigarro por dia. Tudo bem, mas para além disso, são 365 cigarros. Enfim. Sim. Exato, e é um hábito que pode levar a outro também. É um hábito, e neste caso aqui que também nos interessa, mas é um hábito mental. Exato, também exatamente. da pessoa que não está presente ou não está dedicada o suficiente no momento e tem a perder com isso. Ela própria é que fica a perder com isso. E esse aspecto, e sem querer estar a alongar, mas que agora tocaste, Francisco, que é a criação de rotinas, não é? Boas rotinas. Criar boas rotinas. Para criarmos boas rotinas temos que experienciar mais rotinas para conseguir distinguir não é? Uns dos outros. E criar boas rotinas é muito importante. Levantar cedo. Exato. É importante mesmo. É importante, é verdade. Sim, por variedíssimas razões. É verdade. Sem dúvida. Alguma coisa que queiras exprimir? Assim, se calhar a questão de onde é que as pessoas podem encontrar, onde é que estás a dar treinos agora. Ok, portanto, nós neste momento, eu queria que já tivéssemos estado presentes em mais locais em Lisboa, há 3 anos atrás. Enfim, grande parte desses locais tiveram de encerrar. Nós sempre trabalhámos de forma distribuída, geograficamente em Lisboa, portanto nunca nos centralizámos num único espaço. Consideramos que de facto um dos espaços, que é a piscina, que é na piscina do Alvite, em Alcântara, de facto é o nosso dojo principal, o nosso ombo dojo, mas onde, enfim, realizamos, por exemplo, os treinos de 3XS, trabalhamos os treinos de Karatê, e que qualquer idade é bem-vinda, a partir dos 4, 5 anos, mais especificamente, sem ser limite.
Depois, é uma questão de experimentar, se preferem karatê, se preferem apenas treino de condição física. O treino de condição física envolve abordagens muito variadas, desde trabalho calisténico, polimétrico, isométrico, nadamos, corremos, andamos de bicicleta, fazemos escalada, fazemos mergulho. Este fim de semana, por exemplo, vamos ter 2 dias dedicados, sábado e domingo, ao mergulho. No sábado vai ser em Sesimbra, portanto no mar, e no domingo vai ser em piscina, vamos realizar o batismo de mergulho de algumas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, para se familiarizarem então com o equipamento, com o ambiente, neste caso mais seguro, mais controlado, para que depois percebam se de facto querem avançar com algum tipo de formação. Pronto. E portanto vamos criando sempre oportunidades várias, para além de outros locais também em Lisboa que temos ativos, que são no caso do IPDJ, no Instituto Português de Desporto e da Juventude, no Parque das Nações, na Zona Norte, também com aulas de karatê, e na Piscina do Oriente, também na zona do Parque das Nações, mais concretamente em Moscavide, com aulas de karatê também. E para já é isto. Veremos se os próximos tempos nos permitem voltar a alargar ou se para já vamos manter-nos assim. Exato. Bem, foi um prazer, foi espetacular, uma conversa onde acho que tocámos em vários pontos essenciais, não é? Da disciplina da mente, da disciplina de exercitarmos, portanto, do meu lado foi um prazer, muito obrigado. Sim, obrigado Rui por aceitares o convite e partilhares o teu conhecimento tão generosamente. Quero agradecer-vos a vocês também, já que foi a primeira oportunidade que tive de uma conversa, enfim, em circunstâncias como esta. Informalmente já aconteceram várias, felizmente, mas deste modo eu quero agradecer-vos o convite, Francisco e João, e claro, desejar-vos o maior sucesso e bom seguimento com esta iniciativa, que acho fantástica. Obrigado. E portanto, aos nossos ouvintes, já sabem, se gostaram, ponham um like, carreguem no subscribe, ajuda sempre. Exato, toda a ajuda E nos comentários ponham questões que tenham sobre o karaté, sobre o triatlo, sobre o ténis, sobre a prática de exercício físico, sobre o desporto, sobre o movimento. Exatamente. Sobre o 3XS. Exato. O que é cada uma destas coisas, o que é que não é, e que nós responderemos, e se for preciso pedir ajuda aqui ao Sensei Rui para vir responder, também será feito. Exato. E mexam-se. É isso mesmo. O movimento é vida, lembrem-se. Pode que procurem o movimento. Exatamente. Até à próxima. Até à próxima.